Bom dia, lindonas e lindões. Já tinha iniciado, mas acho que a internet caiu, mas vamos lá. Hoje o nosso Break Livecast vai ser um pouquinho diferente. Houve um imprevisto e a nossa convidada não pôde vir até aqui para sentar com a gente na nossa poltrona, mas a live vai sair. Como ela mesma fala, mais antes feito do que perfeito. Então, bora fazer esse Break Livecast lindo, cheio de ensinamento para cada uma de vocês. Hoje, o Break Livecast tem uma convidada muito especial. Essa convidada, ela me impulsionou a estar onde eu estou hoje. Ela fez e faz parte da minha vida. Se não fosse ela, claro que eu sei que eu tenho a minha grande porcentagem de estar onde eu estou, mas se não fosse ela, ver o meu potencial, acreditar realmente aonde eu poderia chegar e aonde ainda vou chegar, provavelmente eu ainda estaria no meu antigo trabalho. Tive um processo aí de transição de carreira como todas as convidadas, como todas as leoas, e ela fez parte disso. Ela pegou na minha mão e disse: Fábio, vai, você consegue. Você está muito grande para onde você está hoje. Esse lugar está pequeno para ti. E ela me empurrou para realmente ver e enxergar o que eu não enxergava em mim. Então, não tinha como ela não fazer parte das 12 leoas. Ela é uma das principais das 12 leoas. Para quem não sabe a história das 12 leoas, tem uma live já salva no feed contando o porquê das 12 leoas. Sou muito grata à vida de cada uma delas. Sou muito grata a essa pessoa que realmente me incentivou e me incentiva até hoje, com toda essa transição de carreira que eu passei, de sair de um movimento de concursada efetiva, que é o sonho de muitas pessoas, e estar hoje trabalhando em tempo integral como terapeuta. Então, para vocês receber um pouquinho mais de conhecimento, saber um pouquinho mais de o porquê que eu tenho tanto algo em comum com essa pessoa, eu vou chamar ela aqui para estar participando com a gente. Nossa convidada de hoje é a Grace Abel. Ela é farmacêutica e terapeuta integrativa também. Então vamos lá, vamos mandar o convite para ela, para ver se ela já está ali à espera da gente. Esperar ela entrar. Oi, Jana, bom dia! Bom dia, gente! Te mandei o convite, Grace. Não deu certo, será? Vou te mandar de novo. Enviei. Deu certo? Sim. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Bom dia, gente. Bom dia! Como é que tá aí a luz? Tá estourando? Tá boa? Tá ruim? Pra mim tá boa. Tá boa? Tá. Deixa eu só arrumar aqui. Consultório na frente de casa, mas eu quis fazer de casa. Bom, também é na casa, mas eu também tô em casa. É. Tá boa, né? Bom que a gente tem essa flexibilidade, né? Ah, maravilhoso. Ó, a Fê Seja entrando. bem-vinda. A Carol, obrigada, gente. Bom dia. Seja bem-vinda, Grace, ao nosso live. Seja bem-vinda às 12 Leoas. É um prazer te ter aqui. Obrigada. Me sinto muito grata de fazer parte, ter aceitado esse convite, de estar com a gente nessa jornada aí linda
de autoconhecimento, passando esse autoconhecimento que cada uma de nós, né? Cada leoa tem, de cada tribo diferente. Muito obrigada, viu, Grace? Tô bem feliz de estar aqui. Já me emocionei tu falando no início. Tenho certeza que vai ser um momento bem incrível. Quem tá entrando, não saiam. Fiquem aqui com a gente. Obrigada, Fábio. Então, Grace, está presente, né? Eu sei que muitas pessoas te conhecem, mas pode ser que tenha algumas pessoas que me seguem que não te conheçam. Então, eu quero que tu dê uma palhinha de quem é a Grace. Bom falar, porque tem bastante gente aí de Jacinto, né, na live. Então, todo mundo me conhece, né? Eu sou a filha da Ladi, do Osni, irmã do Agrício, lá do Incruso. Isso Então, aí. essa sou eu, né? Quando alguém me pergunta quem eu sou, eu sempre começo falando assim, porque essa é a essência, né? É a nossa raiz, assim. Então, eu sou de Jacinto, cresci aí, né? Fiquei aí até os 26 anos. E depois casei e vim embora para Aranguá. Então, essa semana fizeram 7 anos que eu estou aqui. Foi dia 5 de outubro, completou 7 anos que estou aqui. Hoje, né, estou... parece que foi ontem. A mãe falou assim, te pego, não parece que foi ontem, não. Eu saí de casa, né, a última filha sair de casa é sempre assim. Mas essa sou eu, gente, assim, né, mãe, esposa, fora o papel profissional. E aí, claro, né, tem muitas pessoas que me conhecem pela minha atuação como profissional, porque tô sempre aqui bem ativa assim nas redes sociais, né? Então hoje aqui em Araranguá e também online, né? Sou farmacêutica integrativa, também terapeuta e tô aqui como uma aprendiz nessa vida. É mãe de 2 lindos. Mãe de dois príncipes. Agora é esposa realmente autêntica. Pela lei dos homens, agora casada. Bem legal. Vamos conversar bastante sobre várias coisas hoje. Ô, Grace, olha só. As minhas convidadas aqui, né? Eu digo que o Break Livecast é nosso, né? Mas as minhas convidadas, todas elas passaram por transição de carreira. E eu sei, eu acredito que muitas pessoas sabem, mas muitas não sabem que tu também teve essa transição de carreira. Aqui em Jacinto, tu teve a tua farmácia, né? Ficou um tempo trabalhando como comerciante, como, né, oferecendo os trabalhos da farmacêutica. E depois, quando tu saiu daqui, tu deixou essa ferramenta, essa profissão de farmacêutica de lado. E tu fez uma transição de carreira para terapia, né? Como é que foi isso para ti? Assim, foi um movimento fácil, leve? Tu teve que buscar auxílio, uma rede de apoio? Como é que foi? Conta pra gente. Então, quando eu fiz faculdade de farmácia, bem assim, impulsionada pelo meu pai. Então, o pai, ele sempre quis que eu fizesse farmácia. E aí eu fiz a faculdade de farmácia, né? Eu acho que naquele momento, assim, eu não tinha tanta consciência que eu tenho hoje, por exemplo, de pensar assim, nossa, como o pai foi uma peça fundamental para que eu fizesse. Talvez eu poderia pensar assim, ai, mas eu não posso fazer o que meu pai quer. Eu tenho que fazer aquilo que eu quero, né? Que eu quero e tal. Hoje eu penso que não. Hoje eu penso que lá na minha idade, sabe, com 17 anos, que foi a idade que eu entrei na faculdade, eu penso que bom que eu aproveitei aquela oportunidade que o pai me deu de fazer a faculdade que ele queria que eu fizesse, sabe? Porque hoje, pensando assim no meu propósito, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Propósito, missão, enfim. Eu acho que tinha tudo a ver. Acho que não foi algo assim completamente diferente, sabe? Tipo, não, ele me quis que eu fizesse contabilidade, por exemplo, e eu não, hoje eu não, né, não me imagino assim, atuando numa área que não fosse, por exemplo, na área da saúde. Então, acho que foi muito importante isso acontecer. Mas eu quis começar do começo, assim, o pai me incentivou a fazer a faculdade de farmácia, e aí o sonho de todo pai, eu acho que quando o filho, principalmente do interior, quando faz faculdade de farmácia, é ter farmácia. Até por uma questão assim de, não, quem tem farmácia tem uma segurança financeira maior. E o pai sempre falava assim pra minha filha, eu não tenho herança para te deixar, mas eu vou te deixar os teus estudos. Acredito que muitas pessoas já ouviram isso também, né? E eu agarrei isso com as duas mãos, assim, então eu vou estudar tudo que eu posso. E aí fui, né? E aí deu certo de ter a minha farmácia. E para quem não sabe, a farmácia no começo não foi só minha.
Eu tive uma oportunidade de abrir a farmácia com uma sócia, a Lucila, que veio a falecer, né? Era dentista, irmã do Luciano, do posto. Não sabia. E aí ela me convidou para abrir a farmácia com ela. Era dentista, tinha um consultório dela do lado da sala comercial, que foi a nossa farmácia. E na época, eu recém-formada, eu falei, vou. Como? Não sei, porque eu não tinha dinheiro. E eu também não podia contar com o dinheiro, né, do meu pai. Meu irmão também estava começando a vida dele, assim. Então, eu assim, meu Deus, e agora? E aí, na época, eu tinha uma bis. Eu tinha uma bis e eu falei, vou dar um jeito. Fui lá na Credigy, no Sicoob, e falei, eu tenho uma bis. E aí eu sei que eles não podiam pegar uma moto, né? Olha a minha cabeça. Eu achando que eu ia dar a moto para poder fazer um financiamento. A minha cabeça de. Assim, né? Não tinha noção. E aí eles falaram, não, Grace, tem que vender essa moto. Aí, quem sabe, com essa entrada da moto, tu consegue, né? Fazer um financiamento e tal. E aí eu conversei com meu irmão, a gente conseguiu vender a Bis. E aí, com o dinheiro da Bis, eu dei de entrada para fazer um financiamento. Aí fiz um financiamento em X valores para poder começar essa sociedade e aí ter a minha farmácia. Então foi assim, muito empreendedorismo mesmo, sabe? De começar com o que tinha, bem sem dinheiro mesmo. E aí depois de 3 meses eu acabei comprando a parte dela, porque daí acabou sendo inviável para ela, que era dentista, né? E aí foi, assim. Então, o meu começo foi assim, foi já cheguei chegando no empreendedorismo. E aí fui ter a minha farmácia. Tu queria perguntar alguma coisa nesse meio tempo? Não, Ou eu posso continuar contando a pode. história? Tá. E aí eu fiquei, né, ali na farmácia, então depois de formada, tive a farmácia, foi um momento assim de muito aprendizado na minha vida, aprendi na dor, sabe? Porque eu tinha a noção do conhecimento técnico que a faculdade tinha me trazido de dispensação de medicamentos, interação medicamentosa, toda a parte da farmácia clínica, aplicação de injetáveis, que é muito, né, que é muito presente, toda a parte de fitoterapia, eu gostava muito, né, de indicar os xaropes mais naturais, isso e aquilo. Só que começou a me dar um desconforto quando, por exemplo, a pessoa chegava ali e eu falava assim pra ela: tu pode tomar um chá de boldo, não precisa tomar o omeprazol. Tu pode tomar pega uma espinheira santa lá na tua casa. E aí começou. Isso assim, chega até a ser engraçado, porque hoje eu olho pra trás assim, eu fui uma péssima empresária. Porque eu tava deixando de vender, sabe? Só que aquilo pulsava muito forte no meu coração. Da mesma maneira, quando chegava uma receita de Rivotril para um jovem, por exemplo, né? E na época nem tinha melatonina disponível. Raramente vinha algum suplemento para dormir, assim, triptofano. Hoje tem nas farmácias por tudo, né? Sim. Mas na época não tinha tanto. E eu falava, mas isso aí, higiene do sono. Enfim, dormir com o quarto todo escuro. E aí eu tentava, sabe, falar sobre essas coisas com as pessoas, porque eu já gostava disso, já aplicava. Não, mas quem sabe dormir mais cedo? Quem sabe melhorar um pouco o estilo de vida? Glúten. Fábio, eu era considerada louca falando a glúten em 2013. Dentro de uma farmácia onde as pessoas só queriam comprar um regulador intestinal, sabe? E aí começou a me gerar desconforto. Eu falei, só que eu sempre gostei muito de estudar, né? Tanto que eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo ali, quando eu fiz farmácia, eu fiz faculdade de letras junto para poder ajudar a pagar a faculdade, etc. Então, estudar para mim nunca foi um problema. E aí eu pensei assim, a Fê, verdade, lembro muito. Aí eu pensei assim, eu não vou ficar vítima da minha reclamação. Eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. E aí eu falei, vou começar a fazer faculdade de nutrição. Porque aí, se eu fizer faculdade de nutrição, eu vou poder focar naquilo que eu gosto, que é o que está fora do balcão da farmácia. Quem lembra da minha farmácia e ia, eu tinha uma parte de suplementação muito grande, assim. Então, na época tinha, assim, 2, 3 marcas. Era probiótica, Vitafor, não tinha esse monte de marcas que tem hoje, né? Então, era muito mais fácil, inclusive, a gente vender, né? E eu gostava muito da parte de suplementação, de chás, das linhas naturais. Assim, vou fazer faculdade de nutrição, porque vou poder trazer para dentro da farmácia e vou poder focar e ter ter um direcionamento, né? Ter um conhecimento a mais também para estar conversando, vendendo, dispensando e tal. E aí fui. Fui lá na Unesc, vi a faculdade de farmácia elimina várias disciplinas da nutrição. Então foi muito fácil eu voltar. Só que o que pegou ali?
Eu era dona da farmácia, na época até teve algumas meninas que trabalharam comigo, mas assim, era algo, um período bem reduzido, porque eu não tinha condições de manter vários funcionários na farmácia. Então a mãe foi assim, uma pessoa que me ajudou muito na época da farmácia, a mãe trabalhou lá comigo, foi a primeira vez que a mãe assinou carteira na vida dela, Olha foi só, comigo. Isso depois contribuiu com a aposentadoria dela, olha, inclusive. Então acho que tudo tem nada assim, nada nada por acaso na vida. por acaso, sabe? E aí, o que que aconteceu? Eu cheguei a fazer a faculdade e quando chegou na hora dos estágios, eu tinha que me ausentar muito. E aí eu pensei, não, não vai dar. Ou eu largava a farmácia, ou eu pagava outra farmacêutica para ficar no meu lugar, ou eu, né, não ia dar. E aí, pagando faculdade, me deslocando até Criciúma, tendo a minha farmácia, ficou inviável. Eu falei, não, agora é o momento de trancar a faculdade. Aí tranquei a faculdade. E aí, de novo, começou esse desconforto, tá? Mas tem alguma coisa que não tá fechando. Tem alguma coisa que não tá fechando. E aí foi bem no ano de 2015, 2016. Tô lembrando aqui a data, o ano, não lembro. Foi em 2015, não, 2016. No ano de 2016 eu conheci o Isaac, que é, né, conheci meu marido. E aí várias coisas aconteceram nesse ano, assim, porque, não, desculpa, voltando um pouquinho. Eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Eu gosto de dar aula, eu já dava aula para, na época era Instituto Mix aí em Jacinto, para os cursos de atendente de farmácia. A Camila, inclusive, que trabalha até hoje na farmácia, né? A Camila Padilha. Meu Sim. primeiro contato com ela foi eu dando aula para ela num curso de auxiliar de farmácia, lá quando eu era estudante de farmácia. E na época, assim, eu dava aula para 5 turmas. Então, dava aula aqui em Araranguá. Hoje eu não sei como é que eu dava conta. Não dava, né? Cuidava só do trabalho. Mas eu dava aula no Turvo, dava aula em Araranguá, dava aula em Jacinto, dava aula em vários lugares para o Instituto Mix. E aí eu gostava muito de dar aula, tinha feito faculdade de letras. Eu falei, então quer saber? Vou fazer uma transição de carreira. Vou fazer mestrado. E aí eu pensei assim, vou fazer mestrado, mas pensando na vida acadêmica. Vou fazer mestrado para dar aula na faculdade, né? Dentro da farmácia ali, vou fazer isso. E aí, eu fiz um ano de mestrado com a farmácia, e graças a Deus, porque foi a farmácia que me ajudou a pagar o mestrado, né? Porque foi bem assim, ó, até quando eu me formei, o pai me ajudou, né? Com os boletos da faculdade ali. Depois que eu me formei, minha filha, ó, te vira, é tu por ti. Então, o que eu consegui estudar e fazer, né, era pra mim. E aí comecei a faculdade comecei o mestrado, tendo farmácia, e aí no segundo ano do mestrado, no início do ano ali, eu conheci o Isaac. E foi tudo muito rápido a nossa história, né? A gente se conheceu, depois de alguns meses ele me pediu em casamento. Aí na época eu era candidata a vereadora em Jacinto. Eu falei, não, espera um pouquinho, deixa a eleição passar pra gente ver isso. E eu agradeço até eu não ter sido eleita de primeira aí, né? Porque se eu tivesse sido eleita logo de cara, eu teria que assumir e talvez eu não poderia mudar de cidade. Provavelmente não ia mudar de cidade. Então, como eu fiquei de suplente, eu cheguei a assumir depois, mas me deu a flexibilidade de vir embora. E aí, nisso de vir embora, eu cheguei a vir embora e fiquei com a farmácia. Só começou a ficar cada vez mais sem sentido, né? Sempre, E aí, com o apoio do meu marido, então ele foi a pessoa fundamental nesse processo. Ele falou assim: não, vamos vender a farmácia, já que tu vem embora pra cá, vende a farmácia. Nesse meio tempo, tu continua estudando, fazendo a tua transição de carreira, lembrando lá para a vida acadêmica, né? E nesse meio tempo, tu vem pra cá. Eles tinham um restaurante aqui a família do meu marido tinha um restaurante aqui em Araranguá, o Papalégua. Tu vem pra cá, eu preciso ficar no Papalégua agora também, além do trabalho dele, para ajudar, porque é um negócio da família, a gente precisa cuidar, vem pra cá, tu me ajuda a administrar e a gente vai fazer a nossa vida. E aí foi. E aí é uma coisa que eu quero falar para quem tá ouvindo e quem pensa em transição de carreira, que as coisas não acontecem assim, ó, linda e maravilhosamente bem. Eu comecei a minha vida como empreendedora assim, né? Sem uma bis, como eu falei para vocês. Uma bis velha, né? Querendo trocar lá no banco, assim. Então não teve, né? Não teve nada pronto. E a transição de carreira teve perdas. Então, naquele momento ali, eu enfrentei assim a frustração de fechar um negócio, aquele sentimento de decepção em relação ao pai, sabe? Tipo assim, poxa, o pai projetou, né, isso para mim, e agora eu não vou mais seguir com a farmácia.
Teve um monte de coisa, assim. E aí, o que que me encorajou? Meu marido, então, nesse meio tempo, assim, foi a pessoa que me deu aquele suporte, aquela segurança para eu poder, vai, eu confio em ti, vai dar certo, né? Até, assim, um suporte financeiro do tipo, olha, se não der certo aí, se tu não receber o que tu for vender da farmácia, eu te ajudo. Então, eu tenho hoje essa visão, sabe, de que essa segurança dele foi muito importante para que eu pudesse fazer isso com mais tranquilidade. E aí eu nem vendia minha farmácia para outras pessoas. Como vocês moram aí, vocês vejam lá, né? Não teve ninguém que ficou depois de mim. Eu vendi toda a farmácia para uma pessoa de outra cidade. Então teve uma pessoa lá de Santa Rosa do Sul que comprou todo o estoque, toda a mercadoria, computador, sistema, aquela coisa toda. E daí vendi. E daí vendi, fechei, assim, foi tão bom quando encerrou Eu trouxe só a caixa do fiado. Ufa! A caixa do fiado eu trouxe e fiquei com essa caixa aqui anos da minha vida. Depois, se a gente tiver espaço, eu conto um pouquinho dessa história pra Eu você. lembro que tem essa história aí já. Mas enfim, daí depois deu tudo certo e aí ali foi daí eu segui, né? Daí foi onde eu fui pro mestrado e aí fiz um ano de mestrado. No outro ano a gente assim, então vamos calcular pra gente ter o nosso primeiro filho, quando tu terminar o mestrado. E aí eu fui na médica, tudo, conversei com ela, falei, ó, eu tô aqui, era em maio, início do ano. Final do ano eu vou terminar o mestrado e aí eu quero engravidar. Ela assim, então tá, beleza, vamos começar o processo aí pra engravidar. Só que eu engravidei muito rápido. Muito rápido, assim. Foi tipo, quando a gente quis engravidar, engravidou, sabe? Pela bênção de Deus, assim. Foi no próximo ciclo. E aí eu engravidei fazendo mestrado. Então eu terminei o mestrado e tava, tipo assim, a minha defesa da dissertação do mestrado ia para ser dia 15 de fevereiro o parto do Theo tava previsto pro dia 16, tipo assim, junto, sabe? E aí eu acabei terminando todo o mestrado, mas deixando a minha defesa para minha volta da licença, maternidade, assim, né? Só para não passar por aquele estresse da dissertação ali perto do parto. E aí, o que aconteceu no mestrado? No primeiro ano do mestrado é muito pauleira, disciplinas e estudar inglês para passar na prova da proficiência, porque todo mundo que faz inglês, na metade dele faz um teste para a língua inglesa, né? Então eu tava ali naquela função de fazer 2 cursos de inglês, as disciplinas e tal. No segundo ano é mais pesquisa. Então é mais light, light, assim, é bem intenso, mas não tem que estar indo tanto para a universidade, né? É mais de casa, por mais que seja maçante, mas é um pouco mais leve de horário. E aí, nesse ano, eu conheci o Dr. Flávio, que é um médico, que é professor na universidade, que ele dá aula na Unisul de Tubarão. E o Dr. Flávio é um médico que ele gosta muito de física quântica. E eu não sei por que cargas d'água a gente tinha muita afinidade desde sempre na universidade. Eu falei que Deus vai, né? O universo vai mexendo tudo. E ele sempre que ele olhava para mim, ele falava: menina, tu tem que fazer alguma coisa para trabalhar com energia, com isso, com aquilo. E sabe aquelas pessoas que Deus coloca para dizer assim, tipo, vai, sabe? Sei. Eu também tive essas pessoas. E eu falo sempre que o Dr. Flávio ele foi essa. Porque ele enxergou alguma coisa em mim que até então eu não estava enxergando. Que hoje eu olho para trás, eu enxergo que eu sempre tive algumas características que fazem muito sentido com o meu trabalho hoje. Por exemplo, né, de gratidão, de positividade, de encarar a vida com mais leveza. Quem me conhece desde sempre sabe que eu nunca mudei, né? Que essa é a minha essência, é o meu jeito, eu não preciso forçar para ser assim. Então eu sei que nem todo mundo tem essa facilidade de olhar a vida, olhar toda a situação com o lado bom, mas Deus me deu isso de presente, ele colocou lá no meu potinho, sabe? Ó, ele errou a dose lá, e graças a Deus eu tenho muito disso, assim. Mesmo nos maiores perrengues da vida, eu sempre fui muito grata, sabe? E aí daí ele me deu esses starts, daí eu falava assim, mas eu quero... eu tô aqui pra minha vida acadêmica, quero dar aula na faculdade. Só que daí o que aconteceu? A gravidez do Theo me virou uma chave. Porque quando eu tive o Theo, eu já tinha outras amigas lá do mestrado que tinham filhos, que estavam já começando o doutorado. E para quem conhece a jornada acadêmica, assim, de academia mesmo, de universidade, é um lugar, assim, muito, muito maçante. Que para mim, já lá na época, não fazia mais sentido. Quando eu engravidei.
porque eu pensava né, em fazer isso, mas a minha vida mudou, então os meus sentidos foram mudando, né? E a jornada dentro da universidade é uma corrida. Tu é cobrada todo tempo a produzir artigo, a publicar artigo. O que vale realmente é o teu Lattes. Quem tem o melhor Lattes é o melhor, sabe? E eu não queria aquilo ali mais pra mim. Eu tinha passado, né? Quem me conhece sabe, eu tinha passado por um relacionamento de 11 anos, querendo ou não, novinha, adolescente. O que eu me imaginava em Jacinto? O que eu conhecia, que era namorar, casar, ter filho, construir minha casa, é isso. Entendeu? E aí, de uma hora para outra, assim, né? Aconteceu tudo que aconteceu, sofri um monte, né? Porque querendo ou não, como é que a gente não sofre no término de um relacionamento? Vou só te interromper. Eu escutei de duas pessoas há não muito tempo que falaram bem assim, nossa, que bom que ela saiu de Jacinto, né? Porque se ela tivesse ficado em Jacinto, ela ia ser aquela mulher que por nada está atrás de um balcão com filho e casada, um mundinho de Jacinto, né? Duas pessoas me falaram que bom que ela se abriu e realmente olhou a oportunidade que o universo estava dando para ela, né? Que ela não fechou os olhos, né? E claro, como disse tu, né? Teve alguém que te empurrou ali, né? O Dr. Flávio te abriu também, tirou aquelas vendas que estavam impedindo de tu enxergar realmente o teu propósito, né? Porque quando a gente fica muito enraizado na nossa comunidade, na nossa família, a gente acaba repetindo esse padrão de casar, ter filho, casinha e tá, né? Então, assim, a hora que tu falou ali, veio na hora as duas pessoas comentarem comigo, sabe? Então, assim, tem pessoas que também vejam isso, tá vendo? Legal. E assim, eu amo, né? Amo Jacinto, de vez em quando ainda a gente, porque eu e o Isaac, a gente é muito bairrista, assim, a gente até brinca, né? Que a gente não tem aquela vontade de morar fora, sabe? Meu marido já viajou, assim, pra muitos lugares do mundo, né? Mas ele ama Araranguá. Ele falou, eu gosto de ir no Giasse encontrar as pessoas e cumprimentar. Eu gosto de ir na farmácia e cumprimentar. Então, a gente é muito bairrista, assim, né? E daí, de vez em quando, a gente comenta, ai, que vontade de comprar uma casa lá em Jacinto, né? Pra poder ir lá, porque cada vez que ele vai lá, porque, querendo ou não, assim, Araranguá não é muito. Não tem cara de cidade grande, né? Araranguá é um pouquinho maior, mas tem jeito de interior, assim, né? Só que aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui em casa agora, eu não vejo passar as pessoas andando de bicicleta aqui mais, sabe? Tem coisas que tem aí que não tem aqui, que quando a gente vai pra aí, faz falta, sabe? Então, assim, às vezes até dá vontade. Eu falo que o sair de Jacinto foi importante para eu ver coisas que eu não vi, né? Mas e até uma questão da cultura. Tem uma cultura aí muito enraizada que eu sentia, que eu via quando eu tava aí, que aqui é um pouco mais diferente. A Do Cris, dentro da casa da Grace. Cris. Ah, Ô, Cris, tá fazendo merchandising aí já, né? quem sabe futuramente comprar um sítio aí, né? Sítio, né? Um sítio É. bem. Ah, é muito bom. E aí isso me deu, assim, vários despertares, sabe? Essa questão da cultura, né? Da fofoca, de falar mal dos outros, né? Eu não sei, eu moro em condomínio aqui, né? Eu moro em apartamento, então, assim, existem vizinhos que eu nem conheço. Sim. Que eu entro no elevador, assim, sabe? Ah, tá morando aqui faz pouco tempo. Não, já faz 6 anos que eu moro aqui. E eu não... E a gente não se conhece, sabe? Então, essa questão, assim, dessa cultura mais enraizada, assim, de não ter tanto... Tem, eu sei que tem fofoca, sabe? Mas não é... Não, pelo menos, talvez a minha frequência mudou um pouco também, Eu acredito que é isso. sabe? Aqui, eu já tive nesse movimento também lá atrás, quando a gente está no outro Isso. consciência, de ver que todo mundo é fofoqueiro, de todo mundo cuidando da vida dos outros, porque é cidade pequena. Hoje, eu praticamente não sei de nada, nunca sei. Às vezes fico sabendo, assim, já tá morto, enterrado, podre como os outros, né? Mas não... Eu acredito que é o nível de consciência e a frequência que a gente tá no momento, sabe? Então, não Isso. é Aham. conta só de ser uma cidade pequena. Claro que a cultura, de eu continuar convivendo naquela cultura, naquela crença, né? Então, assim, a gente muda, né? Quando a gente começa a buscar, a gente muda esse padrão da cultura também. A gente faz a diferença, né? Faz. E também, assim, né? Uma questão de encerrar a fofoca, né, Fábio? Sim, Encerrar a e vamos... fofoca, porque quando eu vou ir na mãe e no pai, não que eles sejam assim fofoqueiros, né? Mas é que assim, ó, vocês sabem como é que é pai e mãe. A mãe, às vezes o pai fala assim: ó, sabia que o fulano morreu? Sabia que a fulana fez uma cirurgia? Sabia? E é uma coisa assim, é, pai, eu fico, né? E eu dou corda, eu converso, porque assim, eu sei que é o universo deles, eu sei o que é o que.
e eu não consigo nem sentir maldade. A maldade que às vezes tem numa pessoa mais nova não é nem por maldade, sabe? Mas é porque é o que eles têm, é o discurso deles. Então, assim, quando eu vou, eu sento, eu converso, eu questiono, eu pergunto, porque eu sei que. Só que, claro, que não é uma coisa que faz sentido pra mim hoje, né? Eu aqui tá dentro da minha casa, tá falando de que ciclano fez isso, fez aquilo, né? A gente mal dá conta de cuidar da nossa vida. Ai, mas enfim, né? Continuando ali a tua pergunta, foi assim mais ou menos tá o meu caminho. Aí ali no final do mestrado terminei, ganhei o TEL e aí começou essa transição. Então, tudo junto e misturado, né? No último ano do mestrado, eu tava fazendo mestrado, tava entregando hambúrguer nas mesas, trabalhando junto com meu marido na hamburgueria, então assim, né, o Papalégua. Na época, daí eu comecei a fazer vários cursos. Então, comecei, né, em 2017. Em 2017? 2017, conheci as barras. E aí foi, né? As barras, Theta Healing, todas as ferramentas que a Fábio faz aí. Todas não, mas algumas delas. Tem algumas que a Fábio faz que eu nem faço. Mas fui fazendo algumas coisas. E aí eu foquei muito, sabe no quê, Fábio? No desenvolvimento pessoal. Então, teve um ano de 2018, assim, foi um grande ano para mim, porque eu ainda estava meio bagunçada como que eu ia me posicionar no mercado de trabalho, né? Porque por mais que eu fosse farmacêutica, tivesse mestrado em saúde coletiva, como que de uma hora para outra essa farmacêutica que tem mestrado em saúde coletiva, pós não sei do que, vai ser terapeuta? E aí eu me sentia meio. Então eu conversei com as minhas professoras, elas assim, Grace, começa com as terapias integrativas, auriculoterapia, ventosa, na época o que mais? Shiatsu. E aí eu comecei a fazer cursos dessas ferramentas da medicina chinesa. Eu fiz na época curso de fitoterapia aplicada, que é para indicar chás, essas coisas assim, né? Homeopatia, daí fui focar um pouquinho. Então, de tudo um pouquinho assim que eu já tinha visto dentro da farmácia, eu fui buscando, fazendo cursos avulsos. E em 2018 teve um grande start assim na minha vida, porque o que eu percebi, Fábio? Que a gente não consegue sustentar um CNPJ, né, um profissional, se eu não fortalecer o meu pessoal, né? E espiritual, obviamente, mas deixa eu falar aqui do pessoal. E aí eu pensei assim, eu preciso melhorar minha performance. E em que sentido isso? Eu preciso melhorar a minha autoconfiança, porque por tudo que eu tinha passado na minha vida pessoal, eu me sentia assim insegura, eu não me sentia capaz, eu não sabia onde eu estava e nem onde eu queria chegar. Eu até sabia do meu potencial, porque eu tinha o Sal Deus, ele foi muito bom assim quando ele me deu um marido, que o meu marido ele sempre foi meu maior incentivador. E veio meu sogro junto, né, assim e meu sogro também é empreendedor, né? Então, eles sempre acreditaram muito em mim. E às vezes eles falavam coisas assim, mas eu não posso ser essa pessoa, sabe? Eu escutava coisas assim. E meu marido, tipo assim, não, mas tu é uma pessoa acima da média. Eu nunca conheci ninguém assim. E eu assim, ai, capaz, né? Tá falando isso porque casou agora. E eu não acreditava naquilo, sabe? Aquela questão do ego superior e o ego inferior, sabe? Eu tava ali no ego inferior, né? Eu não acreditava que realmente eu tinha potencial. E aí, o que eu fui, assim, também por incentivo do Isaac, por quê? Porque ele precisou ficar com o Theo, bebezinho. Várias e várias vezes eu fui para São Paulo viajar a curso e ele que ficou aqui em casa dando conta do recado, né? E aí foi onde eu fiz alguns cursos que eu vou falar para vocês aqui, porque quem sabe alguém pode ajudar, né? Na época eu fiz método Cisco, Paulo Vieira, o Protagon com o Wendel, que daí agora o Wendel mudou um pouco a pegada, assim, ele tá mais com essa visão sistêmica, mas na época era bem foco no desenvolvimento pessoal mesmo, ele e a esposa dele. Na época eu fiz Milagre da Manhã, então eu maratonei todos os livros do Hal Herald, e aí o Hal Herald veio pro Brasil, num evento da Adriana Santana, no lançamento do livro dela, e eu fui para São Paulo também. Então foi um curso assim de final de semana intenso, de muita virada de chave, principalmente com o Hal Herald, que eu era fãzaça dele, né? E comecei a aplicar o Milagre da Manhã. E fiz curso com o Tony Robbins, que aí para mim ele é o mestre dos mestres assim, em desenvolvimento pessoal. E daí quando ele veio para o Brasil, eu também fui para o Rio de Janeiro para fazer curso com ele. Então esse ano assim foi um ano de mergulhar no desenvolvimento pessoal, sabe? Li todos os livros que pode ser lido de desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a acreditar um pouco mais em mim. Quebrei um monte de crença limitante, falei, não, agora vai, agora eu sei que eu posso.
com o que eu tenho, da onde eu tô, com o que eu consigo. E aí foi onde eu comecei a desenrolar, sabe? Ver que sim, que tu conseguia, né? Olhar para o potencial que o teu sogro e teu marido viu, começou a sair do ego inferior e pro superior, né? Isso. Realmente que existia algo que tu ia contribuir não só na tua vida, na tua jornada, mas na vida dos que estavam ao teu redor, né? E eu não precisei ir para São Paulo fazer curso, né? Porque daí a minha mentora, a minha mestre foi, fez e passou tudo para nós. Já trouxe mastigadinho, né? Mastigadinho, gente. Então, gente, aí foi. A Grace respondeu sobre a transição de carreira, né? Para quem tá entrando, mas a live vai ficar gravada também, tá? Para quem tá entrando agora. E como eu falei, né? As duas leoas têm muito em comum comigo, gente. A história da Grace, de vez em quando a gente conversa ali, a gente diz assim que o nosso relacionamento é um relacionamento muito saudável, né? Não é sem cobranças, mas assim, se eu sinto que tem algo lá que ela precisa, eu emano o que tem que ser emanado, mando uma mensagenzinha e ela é a mesma coisa. Não é aquela amizade da gente estar enfurnada uma na casa da outra ou saindo junto, mas é algo, vamos dizer, de um nível superior, né? Uma conexão Então, muito real, né? isso. Profunda. Tem cobranças mesmo, muito leve. E eu sei que quando eu preciso dela, ela vai sempre estar ali da mesma forma que ela sabe isso de mim. E como eu falei, a nossa história é muito parecida. Com 16 anos eu fiz vestibular e o meu pai queria que eu fizesse farmácia, porque nós tínhamos um mercado, né? E nós tínhamos uma sala comercial e o nosso mercado do lado tinha uma sala comercial que era um bar e ele não queria mais bar, ele queria transformar numa farmácia. E o ponto aqui era perfeito, porque do lado do nosso mercado, que era o povo que trabalhava na roça, que vinha do Santana, Água Branca, Ermo, enfim, Último Rio, já, né, matava, como é que diz, um coelho com dois coelhos com uma paulada que se falava, Paulada né? só. É. Só que a FAB não era de exatas, né? E daí a FAB foi olhar a farmácia e tinha muito cálculo e eu não queria. Eu queria psicologia. Mas o pai e a mãe achavam que para fazer psicologia eu ia ficar louca. A crença limitante deles, né? Que toda psicóloga era louca, que, né? Que não tinha uma vida legal, que não tinha estabilidade, né? Que tinha que fazer uma agenda. Então, eu resolvi realmente prestar para a farmácia o vestibular e também para a enfermagem. Tinha que ser na área da saúde. O pai queria até que eu fizesse odonto. Eu dizia, Deus me livre. Então, assim o querer deles era que fosse na área da saúde. Assim, ia ser o orgulho para a vida deles, né? Então, eu também peguei essa ninhada, assim, de querer honrar o papai e a mamãe, né? Não, eu não fui fazer o que eu queria, né? Era o que eles queriam. Só que, claro, como eu escolhi o que não era o que eu queria, mas já era também na área da saúde, né? Não teve outro caminho de chegar onde eu cheguei hoje, que não é muito diferente do que eu queria lá no começo. Tem, mas trabalha com o quê? Com emocional, né? Então, só para vocês entenderem o pouquinho do que tem a ver aí com a leoa de hoje, né? Eu sempre gosto de a conexão, né, Fábio? Entender qual é a conexão que eu tenho das leoas. E eu também tive a transição de carreira, como eu falei lá no início, né? E quem me ajudou, quem foi aí a minha doutora, vamos dizer, que a Grace teve o doutor. Oi? Te apresentou a física quântica, quem foi? O doutor. Doutor Flávio. E na Grace foi o doutor Flávio, e na minha vida ela que acreditou em mim, ela que também olhou e disse não, né? Vai, tu consegue, tu é muito grande para esse lugar que tu tá. Eu sempre me lembro muito das palavras dela, assim, e ela atendia em Jacinto, e mesmo assim, né? Ela assim, não vai, né? Eu futuramente quero parar de atender em Jacinto e vou te mandar as minhas pacientes para ti, e eu morta de medo ali, né? Porque imagina, ela é efetiva, gente, estabilidade, né? Que hoje eu entendo que não existe. Mas, assim, na época, ainda muito enraizada com a crença limitante dos meus pais, eu tinha insegurança e medo. E eu também tive muita sorte de ter uma rede de apoio do meu marido, né? Não, Sheila, se tu não tá mais feliz na educação, sai, vai, tu consegue. Bem esse movimento. Então, tem muita coisa parecida realmente aí, né? Legal. Ô, Grace,
Ó, tu sabe que a gente sempre tenta falar um pouquinho aqui nas lives sobre a polaridade, né? Ou a energia feminina e Uhum. masculina, para o pessoal entender bem, é bem a linguagem popular. E tu sentiu em algum momento, quando tu estava lá na farmácia, que tu estava distante da tua polaridade feminina, da tua energia feminina? Lá não. Eu fui sentir anos depois. Quando eu olho para trás, eu consigo identificar todos os lugares onde eu estava com a polaridade invertida. O nível de Mas consciência hoje, tu olha para trás e vê, assim. eu consigo ver, mas lá na época eu não via e nem tinha espaço para energia feminina. Eu nem, na real, não tinha nem conhecimento sobre, né? Então eu não entendia, não. Quando eu lia o Yin e Yang, ânimos e ânima, polaridades, eu sabe aquela história assim, tu vai me entender. Eu já li várias vezes a Bíblia, assim, né? Várias coisas. Mas cada vez que eu vou estudando ou mudando meu estado de consciência, a interpretação é uma. Sim. Tipo, eu falo que hoje eu estou na minha melhor fase. Que eu consigo ter uma reflexão, um entendimento melhor. Às vezes eu penso e falo assim, meu Deus, como é que eu fui catequista? Porque eu era catequista, que dó. E eu, assim, eu mal entendia, sabe? Eu entendia a Bíblia, mas hoje eu vejo que eu não entendia. Sabe? Com todo respeito, ai Deus, me perdoa. Eu tava lá, né, Tá fazendo tudo bem, bem. ele me aceitou, assim, né, com a boa intenção. Mas vocês me entendem? Então, em relação à energia feminina e energia masculina, é a mesma coisa. Eu não tinha essa noção. E aí, toda essa construção, sabe, Fábio, de sofrer abuso sexual na infância, de ter, né, a mãe tratorzão, porque daí a mãe era mãe, pai, porque o pai viajava, aquela coisa toda. Eu cresci, depois hoje eu entendo, né, que eu tinha uma codependência emocional lá no meu primeiro namoro, então era completamente a energia masculina do namoro que fazia tudo já na intenção de ter amor, de ter carinho, de esperar alguma coisa em troca, tudo isso, né? E aí, essa semana ainda falei num áudio aqui, quando eu terminou ali o relacionamento, nesse período antes de conhecer meu marido, quando eu terminei o relacionamento, eu falei, vou focar ainda, agora eu vou focar em mim, né? Vou olhar pra mim. Só que esse olhar pra mim me acelerou ainda mais. Nossa. Porque aí eu comecei a focar, assim, na minha autoestima, de buscar validação. Ainda falei, né, que hoje eu penso, eu nem precisava ter colocado silicone. Claro, eu não me arrependo, beleza, mas tipo, eu não era aquela pessoa que eu não tinha nada de seio, sabe? Só que, claro, na época foi o que eu tinha pra. Ah, fiquei mais bonita, né? Porque uma mulher que foi traída num relacionamento, ela busca aquela validação, né? E eu também Tá, né? estive nesse lugar. Ela quer levar. Isso. E aí coloquei silicone, fiz um ensaio meio sensual. Essas coisas assim que hoje não faz mais sentido pra mim, mas na época foi importante pra essa minha transformação, mergulho, né, dentro de mim. E aí, assim, focado total em energia masculina. Quando eu falo que energia masculina, por quê? Excesso de trabalho, não se permitir descansar, viciado em academia. Só que assim, eu me colocava na agenda. Corria 3 quilômetros de manhã, cuidava de uma farmácia o dia todo, fui farmacêutica do hospital aí, do Hospital São Roque, então eu trabalhava até 15 para as 8, das 8 à meia-noite no hospital. Eu não sei, assim, como é que eu sobrevivi, sabe? E eu tava, assim, pura energia masculina. Aquilo ali tava me adoecendo. Então, quando as coisas acontecem depois, quando o corpo sente algumas coisas depois, a gente vai lembrando e vai fazendo sentido muitas coisas, né, Fábio? Uhum. E aí teve nessa época, o que aconteceu? Eu simplesmente caí. Eu vim um dia em Araranguá pra mãe comprar uma tinta, nunca vou esquecer, uma lata de tinta pra ela, que ela tava pintando lá a nossa casa, e eu apaguei dentro da loja. E aí me levaram pro hospital, apagada, nem lembro na época se eu fui de bombeiro ou ambulância, qual que era, mas fui pro hospital. De lá, eu sei que eu fui para lá no Salvaro, foi onde eu conheci o Dr. Salvaro, querido, que até hoje a gente tem uma relação, assim, vem pacientes dele para mim, inclusive, de vez em quando. E ele falou assim, menina, tu precisa desacelerar. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Alguém falando para mim, tu precisa desacelerar. E eu lembro que ele não me deu muitos remédios, não, porque ele não é muito de remédio, ele falou de Deus. Ele me indicou um livro e ele falou, tu precisa escolher um ou outro trabalho, porque assim não dá. Na época eu tinha farmácia, eu vendia joia e vendia bastante joia, porque eu vendia joia na época da faculdade. Então eu vendia muita joia, eu tinha isso dentro da farmácia.
e trabalhava no hospital como responsável técnica, enfim, pirada, né? Só trabalhando. E aí não tinha namoro para se preocupar, né? Porque daí tava solteira. Então, foi assim um período que, meu Deus, pura energia masculina. E aí, assim, me dei conta que eu precisava desacelerar naquele momento? Não. Continuei. Saí do hospital, realmente, mas foi, sabe? E eu fui me dar conta dessa questão de polaridade depois de casada. E não foi no amor também, foi na dor. Porque depois que vem filho, tu é obrigatoriamente obrigada a desacelerar, né? E isso para a mulher que é workaholic, para a mulher que tem essa cultura da produtividade, de estar sempre produzindo, de estar sempre fazendo, realizando, executando, dói. Hoje eu vejo, já me cansei só de ouvir todos os trabalhos da Grace. Ixi, não contei metade aqui do que eu já fiz. E aí. Olá, Ali. Começou tu com essa função e mais o Pedro. Jesus amado, né? E aí eu comecei assim a sofrer, sabe? Eu assim, meu Deus do céu, e agora? Daí me senti inútil. Me senti inútil, me senti, meu Deus, nunca mais vou conseguir ser aquela que eu sou. Hoje eu penso, ai, que bom, né, que eu não sou mais aquela que eu sou. Mas eu passei por esse processo que hoje eu acompanho também as minhas meninas, né? Isso é um trabalho que eu faço, inclusive, com elas que estão grávidas, sabe? De olha, vai ter que desacelerar, vai ter que abrir mão, né, de muitas coisas porque é uma nova fase da vida. Só que, Fábio, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. De que a cada fase da nossa vida, uma nova versão da gente vai chegando e a gente precisa abrir mão de algumas coisas que nem fazem mais sentido e a gente não se dá conta. Porque parece que a gente quer levar junto as fases da vida, sabe? Foi essa sensação que eu tive, assim. Eu queria ser a Grace que fazia X atividades físicas por dia, que encontrava as amigas toda semana ou a cada 15 dias, que visitava a mãe toda semana, que dava conta do trabalho, que dava conta da casa, que... Não, a conta não fecha. A conta não fecha. Então eu tive que aprender na dor, sabe? Para depois me permitir caindo as fichas e olha, se não fosse esse processo de autoconhecimento, né, de estar me observando, de estar me permitindo que Deus moldasse meu coração, inclusive para isso, eu estaria sofrendo até hoje. Ia ser aquela que queria estar dando conta de tudo. E aí, nesse processo todo, né, eu acho que foi um conjunto, assim, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, né, a minha conversão, porque eu precisei sair da religião, ir para a espiritualidade, voltar para a religião, mas essa minha comunhão com Deus, essa minha vida com Deus foi descansando meu coração. E ele foi falando assim, calma, tudo tem o seu tempo, tudo no seu lugar. E hoje, assim, dou conta de tudo? Obviamente que não, né? Mas eu consegui, assim, chegar num ponto de equilíbrio. Talvez eu seja menos Grace profissional hoje? Sim, mas é porque eu escolhi isso. Eu já atendi 10 pessoas. Quando eu atendi a Fábio, eu ia pro Jacinto, eu atendia 10 pessoas. Eu usava uma tipóia aqui, ó, de tanta dor que eu sentia. Porque eu atendia 10 pessoas. Hoje eu atendo 4, 5 pessoas, trabalho na frente da minha casa. E eu não sou uma péssima pessoa por isso, né? Então, assim, foi todo um processo. E eu também tenho a consciência que essa minha transformação do lado de fora só aconteceu porque eu me transformei por dentro. Mas eu acho que eu fui me permitindo desaprender, desconstruir, sair daquele lugar que eu estava, em que eu achava que eu tava bombando, sabe? Tipo assim, que pra eu. A gente mesmo vai se colocando num pedestal, né? Então, quando eu me tornei assim a Grace terapeuta, nossa, eu recebia tanto feedback, tanto elogio, tanto convite, tanta coisa que eu. Uau! E aí, assim, olha, foi muita oração, sabe, Fábio? Pra eu conseguir hoje pensar assim que, eu não sou só isso. E eu nem quero isso. Eu nem quero estar nesse lugar. Se as pessoas me colocam num pedestal, ok, problema delas, né? E eu até entendo, assim, o reconhecimento e sou muito grata. Mas eu não quero estar nesse lugar. Pra eu poder ter essa flexibilidade de o dia que eu não querer ser a Grace terapeuta, eu não sou. Se eu quiser dormir até mais tarde, eu durmo. Se eu querer ficar só com meu filho, eu fico. Se eu querer... E ter essa liberdade de ser quem eu sou, independente do lugar que eu tô. Que eu acho que essa liberdade, pra mim, ela é tudo, assim. Porque eu tô aqui conversando contigo, assim como eu converso com o padre, com o bispo, com o prefeito, com o meu marido, sabe? Não tem, assim. Então, esse resgate pra essência, né? Eu acho que é tudo na nossa vida, assim. A gente passa, assim, por um monte de lugar que nos tiram a gente da gente, mas essa volta pra gente, olha, ela não tem preço. É o melhor lugar
né, além da presença de Deus, que é o melhor lugar para isso estar, mas a gente tá com a gente, assim, é muito bom. E a energia feminina é isso, né? Ela é a essência da nossa psique, que é o que faz a gente se sentir em casa, se sentir mais confortável, que a gente se sente bem quando a gente tá ancorado na nossa polaridade. E claro, eu utilizo a minha energia masculina de vez em quando, mas hoje eu aprendi a desligar o trator, a desligar a energia masculina quando necessário. Quando foi isso? Foi uma construção, não vou te dizer exatamente quando foi, mas foi uma construção de várias coisas na minha vida que me fizeram a chegar nessa consciência que eu tenho hoje. Mas não foi diferente comigo, assim, eu já fui para a espiritualidade. Hoje eu, né, não vou dizer que sou religiosa, porque eu não uso placas, né? Eu acredito que a minha religião é Deus. Não deixo de frequentar templos. Eu não tenho um templo específico, não. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acredito muito que eu tenho cada vez ser mais imagem e semelhança de Jesus. E Jesus não tinha uma placa, né? Ele tinha a religião dele? Tinha, mas ele não ia só na religião dele, né? Ele frequentava todos os templos, pregava embaixo das árvores, nas ruas. Então, assim, eu também tive esse nível de ser muito religiosa, a Grace que sabe, né? Me muito para a física quântica, para esse movimento da energia, por conta da religião mesmo, de estar dentro de um aquário, e não entendia que o oceano é a espiritualidade, né? Que tem muito mais lá fora do aquário, né? Então, assim, também foi esse processo e dolorido, foi pela dor também, não foi pelo amor, não. Foi pela dor. E nesse movimento da energia feminina, eu também vivi muitos anos na energia masculina. Hoje, praticamente uso muito pouco a energia masculina, mas também teve esse processo de eu achar que eu tinha que atender tantos pacientes por dia, né? E eu lembro que teve uma época até que quando tu parou de atender aqui em Jacinto, eu me achava na obrigação até, não. A Grace saiu daqui e ela confiou em mim. Então eu tenho que entender tudo isso, sabe? Olha, era pesado, mas eu também, né, tinha me colocado, como tu mesmo falou, tinha me colocado aqui, né? Não, eu sou a terapeuta. Né? Então eu tenho que ficar aqui, né? E hoje isso é muito ruim. Não, é horrível. E hoje eu vejo como é bom a gente descansar no feminino da gente e ter, sim, né, a possibilidade de atender o tanto que eu quero por dia, porque eu não vou deixar de ser, né, a terapeuta que eu sou, a profissional que eu sou quando eu estou aqui dentro do consultório, né? Mas também vou trazer junto com essa terapeuta a Fábio espiritualizada, a Fábio feminina, né? E é de dor, sim, mas vale a pena depois desse processo que a gente colhe, né? Aquela sementinha que a gente plantou ali é muito gratificante a gente apanhar aquele fruto do pé doce ali, né? E entender que se Deus me fez mulher, é porque realmente eu tenho que descansar nesse feminino que Ele fez, né? Não foi ele que me criou, ele que me criou. E eu tenho que deixar o espaço para o masculino do meu marido, né? E a gente vê quanto o relacionamento da gente cresce nisso, né? Cresce muito. Então, assim, é tão bom hoje eu me sentir tomando café 10 horas da manhã e me sentir herdeira. E eu sou herdeira de Deus, que é o meu Pai Celeste. Sem aquela cobrança. Nossa, mas 10 horas da manhã tu tomando café, que horror! O que os outros vão falar? Que eu tinha que ser 6 horas da manhã, 5 horas já tá acordada, fazendo o milagre do amanhã. Então, assim, pesado, né? Então, eu acredito que a maioria das mulheres e das leoas, né, passam por isso, pelo que eu vi de cada uma. Legal. Grace, eu percebi que lá no início da tua carreira como terapeuta, nutricionista, terapeuta, muita coisa, né? Mas não, no início da tua carreira como terapeuta, eu percebi que tu deixou a tua profissão de farmacêutica de lado. Tu não agregou isso junto com a terapia integrativa. Né? Mas hoje, pelo que eu percebi, né, tu utiliza essa ferramenta que é maravilhosa e não é por acaso que tu fez, né? E o porquê, tu consegue entender o porquê que tu deixou de lado, o que te fez retornar utilizando essa ferramenta?
Fala um pouquinho para É nós. bem, é bem legal essa história, porque o que que acontece? A gente falo que a gente nunca tem uma visão, conforme o tempo vai passando, a gente vai ampliando a nossa visão das coisas, né? E na época, quando eu falei assim, vou começar a atender. Então eu comecei atendendo com auriculoterapia, depois fiz ventosoterapia, depois fui associando técnicas, né? E assim, acho que acontece contigo também, né, Fábio? Hoje as pessoas não me procuram para fazer técnicas. Sim. Elas nem querem saber que técnica que eu faço técnica A, B ou C. Elas querem, elas marcam uma consulta comigo e vão. Graças a Deus, essa foi a credibilidade que a Sim. gente adquiriu frente ao nosso posicionamento, ao nosso trabalho, prova social, ao que a gente entrega nas redes sociais ou no boca a boca, que para mim é o melhor marketing infinito, sem dúvidas, né? Então, Sim. assim, hoje as pessoas não querem saber que técnicas que eu faço. Mas, lá no começo, eu fui conhecida há muito tempo pela Grace que fazia barras de axis, Com por exemplo, né? Porque era certeza. a técnica que eu me batizei, assim, né? Que foi a que eu fiz, que até hoje é. Que nos Porque, batemos. porque Foi tu que me mergulhou no rio foi ainda. eu que te mergulhei. E eu sou tão grata por ter sido essa pessoa que tu nem sabe. E que acendeu a luzinha, assim, pra te iluminar tantas vidas. E aí, Então. era pelas técnicas, né? Então, na época, eu nem dava com a cabeça, assim, pensando na farmácia clínica. Farmácia clínica, né? Porque a minha formação é farmacêutica clínica. A minha turma, quando eu me formei na Unesc, teve turmas que se formavam só para trabalhar na farmácia comercial. A Sim. minha turma, a da Fê também, inclusive, todas que vieram depois, é a farmácia clínica. Então, a gente tem mais de 70 atuações, que é para trabalhar em laboratório de análises clínicas, por exemplo. Se hoje eu querer largar tudo e ser farmacêutica bioquímica, tipo o João. O João, né, estudou comigo, então a gente é colega de profissão. Posso, não preciso nem fazer uma pós, nem nada. Eu posso só ir fazer. Não vou porque eu não sei, tá? Porque só estudei lá na faculdade, então não tenho a prática clínica. Manipulação, a mesma coisa. Indústria, a mesma coisa. Cosmetologia, a mesma coisa. E aí vai. Só que na época não fazia sentido para mim nada disso, entende? Então, e assim, suplementação, nem era. Eu gostava, mas para mim, né? Não para interpretação de exames, também não. Até porque não tinha uma legislação específica. Então, eu comecei com as técnicas ali, com as ferramentas. Com o passar dos anos, o que que eu fui sentindo? Que, eu queria tanto poder associar a farmácia clínica nos meus atendimentos. E aí, o que que eu fui fazer? Eu fui ver se eu tinha respaldo na lei para isso. Então, eu fui buscar, né, a Hortência, a Indy, que são as pessoas do conselho regional, para conversar com ela sobre isso. E o que, que eu descobri na época? Que a farmácia clínica tinha sido regularizada para fora das farmácias comerciais. Não. Eu até queria ter trazido a lei aqui para ti, mas eu tô no celular, né? Então não vai dar. Mas Eu aí fui bota nos comentários. tem a legislação ali. O que que ficou estabelecido, então, que não era... Quando eu comecei, não era permitido, depois passou a ser. Então, Ai, agora, o farmacêutico... como pode melhorar? Exato, foi tudo assim muito bonito, sabe? Tudo bem de acordo com o que eu buscava. Então, não hoje, né? Mas desde 2000 e faz uns 3 anos que começou a ser, foi regulamentado o consultório farmacêutico dentro da farmácia. Então, hoje tem farmácias que você vai entrar em farmácia comercial, tem lá o consultório farmacêutico. E agora foi habilitado o consultório farmacêutico para farmacêuticos clínicos integrativos fora da farmácia, que é uma Legal. habilitação. E aí isso permite o quê? Que isso é muito legal. Interpretação de exames, a prescrição farmacêutica, que é uma outra legislação. Então, a prescrição farmacêutica para todos os MIPs, todos os medicamentos que são isentos de prescrição, né? Então, antibiótico, tarja preta não pode, que é de uso restritivo de médico, né? Mas todos os outros pode ser prescrito pelo farmacêutico clínico. Então, isso virou... Por que eu não fazia antes? Uma, porque não fazia sentido, mas também porque não era permitido por lei. Então, agora eu tenho o respaldo da lei e eu estou nesse processo agora, né? Eu já vou dar um spoiler aqui, mas eu estou nesse movimento de adequação do meu consultório para consultório farmacêutico, Legal. porque dentro do consultório, a gente vai, eu vou poder, eu tenho habilitação agora para estar fazendo mais de 200 tipos de testes rápidos. E isso inclui exame de glicose, colesterol, diabetes, aí inclui outras coisas que daí eu vou poder escolher se eu quero ou não, ozonioterapia, mas qual é o meu foco?
e agora com o respaldo da lei, né? São as terapias injetáveis. E aí, por exemplo, aplicação de B12, aplicação de vitamina D, porque às vezes recebo um exame com a vitamina D baixa e eu não. Ó, tipo, eu até trouxe aqui depois para mostrar as vitaminas, né? E não tem como eu prescrever 2.000 I para pessoa, porque não vai subir a vitamina D dela, né? Ela precisa fazer uma dose mais alta. E hoje eu indicava para o médico fazer, né? Ou para uma colega farmacêutica esteta, por exemplo, que podia fazer, né? Então agora eu vou poder fazer isso no consultório. Legal! E aí, assim, tô nesse processo, sabe? É um processo que é demorado, porque envolve bastante. Tem um monte de papelada, né? De coisa pra fazer, questão sanitária. Oi, filho! O que foi? Vida real. O que foi? Se machucou? Se machucou? O que aconteceu, vó? Que nós chegamos agora da natação e ele viu a criançada toda brincada no parquinho. Ao vivo. Ó, a mãe tá ao vivo numa live. Você quer descer lá no parquinho pra brincar um pouquinho? Mas eu vou descer com ele. Vou descer. Eu disse que eu ia descer, só trocar a roupa, tomar banho. Não precisa tomar. Só passa um pouquinho no corpo, tá? Pode descer lá pra brincar. Não quero trocar de roupa. Mas você tá molhado, filho? Mas não tá molhado. Tá, então só coloca uma bermudinha, tá? É isso? Voltando. Meu filho chegou da natação e ele quer descer pra brincar, mas ele não quer tomar banho. É normal. Ele só quer trocar de roupa. Ai, gente. E desesperado, né? Quem vê assim, nossa, tão... Gente, então é isso, assim. E aí, eu não tinha isso, só que o que eu comecei a perceber, assim, que eu poderia trazer, né, a minha profissão como farmacêutica, principalmente com o respaldo da legislação, né, que era o mais importante para mim. É sobre isso, tá tudo bem. Isso E aí eu tô nesse processo, assim, né, porque eu faço já a prescrição farmacêutica e tal. Só que isso tudo exige bastante, exige, né, tempo, exige também aperfeiçoamento. Então eu tô nesse movimento. Eu não quero largar as terapias integrativas, sabe, Fábio? Não é esse o meu objetivo. Eu não quero só focar em suplementação. Mas eu quero poder escolher. Eu preciso selecionar, eu preciso focar. Então tem muitas coisas que eu quero falar, que eu quero chegar e falar assim, não, isso eu vou encaminhar lá para a Fábio. Isso, não, tu vai na psicóloga. Tu vai no psiquiatra, assim como eu já faço hoje, né? Porque eu encaminho muito, assim, para psicólogo e psiquiatra quando não me cabe, assim, né? Mas eu quero muito ter isso, até para que eu possa estreitar os meus laços com o conselho, que é isso que eu quero também, para estar podendo buscar novidades ou conhecimentos nos congressos, sabe? Que eu tenho saudade disso, assim. Eu tenho saudade de estar nesses ambientes de aprendizagem e que hoje eu me sinto um pouco perdida. Porque, por exemplo, né, tu também é terapeuta integrativa holística, tu sabe? A gente não tem, assim, um respaldo, né? Tipo assim, tem associação? Tem. Mas não tem um evento, e tu vai me entender como cristã. Tu não tem um evento, assim, que tu possa ir, que tu se identifique por completo. Porque nesse universo holístico tem de tudo, sabe? Só que a gente não é para-raio, né, Fábio? E nem o tudo cabe pra gente. Então eu tava me vendo nesse lugar. Tanto que tu renunciou várias coisas já que tu fazia e não faz mais. Eu também renunciei várias coisas que eu não faço mais. Então, acho que a gente vai, assim, se aperfeiçoando conforme também o nosso chamado, né? E eu me identifico bastante com a questão da suplementação para trabalhar essa questão das emoções. Então, é uma coisa que... É muito legal. E eu tô bem feliz, assim. Tô nesse movimento, é uma construção, mas tô bem feliz. Eu acredito também, assim, o nosso permitir que o Espírito Santo se expanda dentro da gente e toque a nossa alma, que é muito feminina, né? E a gente ir para a sabedoria que é o feminino da mulher, faz com que a gente tome essas decisões também, né? Que a gente olhe, que a gente possa continuar contribuindo na vida das pessoas, mas de forma que a gente não se afaste do que Deus realmente quer pra gente e que agrade a Deus, né? Fábio, por que tu quer agradar a Deus?
porque ele é meu pai, né? Ele é meu rei, né? Ele já me deu tanta coisa rodando e ainda tem muito aí que está para me receber dele, né? Porque eu sou herdeira dele, então por que que eu não vou buscar andar na caminhada com ele, não só escutar e ouvir dele, mas caminhar com ele? Então, sim, teve muita renúncia da minha parte, sim, de muitas coisas que eu fazia e não faço mais hoje, né? A gente não vem trazendo, assim, aqui ao vivo e no Instagram, porque eu acho que não tem necessidade, as pessoas conhecem a gente antes, né? A energia chega antes, né? Eu acho que faz muito sentido, assim, e cada vez mais eu vejo muito isso de ti, né? Já te falei, né? Que eu vejo muito isso, assim, tu se permitindo realmente que o Espírito Santo se expanda dentro de ti e toque a tua alma e tu tá se abrindo para coisas mesmo que vêm em encontro de Deus, mas a gente não perde a nossa essência de estar aqui realmente com o propósito de tocar os outros, né? E eu acredito que quando a gente permite que isso aconteça, quando a gente toca o outro, a cura é definitiva. Não é uma cura que vai só ali tampar o sol com a peneira, vai na raiz mesmo, né? É lindo esse movimento que tu tá vivendo e que eu acompanho, eu me emociono cada vez que eu vejo alguns gestos teus e eu digo, Senhor, gratidão, gratidão. Porque, É sim, fruto da tua oração, tenho certeza também. realmente, assim, o teu nome sempre esteve no meu caderno de oração, porque a minha gratidão pela tua vida não tem como pagar o que tu fez e faz, não só por mim, mas por muitas pessoas, né? E voltando ali sobre as suplementações, eu achei muito legal esse teu movimento. Achei, nossa, isso aí tem que casar, porque eu tenho uma farmacêutica, né? Ela tem um laboratório e ela me dá um suporte, sabe? Porque como eu não sou farmacêutica, eu não tenho essa lei que protege, né? Então ela me dá um suporte. Ela é aqui de Jacinto. E realmente, assim, de eu pedir exame para os pacientes e eu mando para ela analisa, né? Ela me ensinou, ela me deu 2 dias de aula, né? Ali dos exames específicos que a gente tem que estar pedindo, né? Mas claro que não está na minha alçada isso, então eu tenho consciência disso, né? Não quero sofrer consequências, né? Não que a gente não tenha o conhecimento, mas a gente sabe que além do conhecimento a gente tem que respeitar a lei do homem e a lei pede, né? Que a gente tenha que ter um certificado, vamos dizer assim. E eu vejo que como fez diferença nos meus atendimentos eu fazer essa parceria com ela. Da gente estar pedindo exame, né, das pacientes, e quando a gente vê que tem necessidade, e que sempre tem necessidade, sempre, ajuda essas pacientes a sair da ansiedade, da depressão, do estresse. Com complementação é importante na vida do ser vivo, né? Então, quando tu me falou assim, eu fiquei, nossa, que legal, né? Tu dá essa virada de chave. Porque isso também aprendi contigo, te acompanhando e a gente conversando, que, né, os exames são importantes ali. Porque eu lembro que há 2 anos atrás, Grace, eu recebi uma menina, ela é da Sanga da Toca, acho que faz parte ali perto da Bem Leve, para ali. E ela já tinha ido em 3 neuro, e não tinha descobrido que ela tinha. E já tinha ido no psicólogo e nada, e no psiquiatra e nada. E ela era uma mulher ativa, muito ativa. E do nada ela caiu na cama, não queria mais andar, não queria mais trabalhar. Ela é aquela mulher de energia homem, que ia pra roça, fazia faxina. E claro que a realidade dela pedia isso, né? Ela não tinha um parceiro. E até tinha, mas era viúva, né? E daí o que aconteceu? A hora ela chegou aqui, começou a conversar comigo, foi uma das primeiras pacientes que eu, com a parceria com essa farmacêutica, pedi o exame. Eu disse, não, os neuros te pediram algum exame? Ela disse, não, só fizeram a ressonância ali da minha cabeça e deu. Ela falou bem assim, desse, não te pediram nem exame de sangue? Não. E eu fui lá pedir, né, os básicos dos básicos, que eu acredito que todo profissional da saúde deveria pedir, mas a gente sabe que a realidade está cada vez menos, né, deles pedir. E dela me trouxe ali de B12, de D, ferro, ferritina. Na hora que ela me entregou, eu assim, como é que tu tá viva, mulher? Eu fiquei apavorada. Na hora, eu assim, não, tu me dá aqui que eu, né, vou mandar, vou encaminhar. Na hora eu vi que já, né, tava errado, porque como
como eu falei, essa farmacêutica me deu 2 dias de aula ali, me instruindo para analisar exame, para estudar. Mas eu sempre mandava para ela, né? E nesse dia não ia ser diferente. Mas eu fiquei apavorada, assim, não, tu vai sair daqui, tu vai direto pro hospital e a farmacêutica vai encaminhar direto para ti. Dei o nome da farmacêutica, né? Ela vai encaminhar direto para ti fazer direto na veia. Tu não tem nem como ir na farmácia suplementar, porque a B12 dela tava 99. A D tava 16. Eu assim, como é que tu tá viva? Então, assim, eu nunca esqueço, falei, Fábio, como é que tu, uma terapeuta integrativa, que não estudou, né, não fez faculdade para isso, enxergou isso? E passei por 3 médicos, não me pediram esse exame. Então, como é importante tu tá fazendo esse movimento, porque o que que eu vejo? Além de tu tá ajudando os teus pacientes, tu tá dando exemplo para outros profissionais da nossa área também. Mas eu posso fazer o quê? Uma parceria. Ai, vou lá fazer uma parceria com a Grace, dela tá analisando os exames dos meus pacientes que eu peço e ela medicando, né? A parceria que eu... maneira como a gente encaminha para nutricionista, né? Porque tem que ter um encaminhamento, né? Isso mesmo. A mesma maneira que eu encaminho para um psicólogo, psiquiatra, que tem muito bem. Mesma coisa na nutrição, encaminho sim. E não é diferente também, né? Nesse movimento da gente não ficar só no que a gente acha que é da gente, né? A gente fazer mais da média, né? Ele fiz aquele cursinho e deu. Não fica nisso. Vai adiante. Passa, tu merece viver acima da média, mas tu tem que fazer acima da média também, né? Assim, eu acho muito legal fazer esse movimento, como eu falei, tu já foi exemplo para mim nisso, onde eu fui buscar, como ela é minha paciente, essa farmacêutica, então, né, busquei ela, poderia ter. Mas assim, aqui já sinto, qualquer coisa eu tô ali, ela tá aqui, até hoje é paciente, por isso que eu nem vou citar o nome, né, para não estar colocando. Então, a gente teve essa troca, a gente tem essa troca e funciona muito. E eu acho que isso é um recado muito claro também para os profissionais da área da saúde que estão deixando a desejar, sim. Não estou generalizando, ainda tem muito profissional bom, sim. Mas também para os profissionais da nossa área que cuida da psique, né? Para olhar para isso, né? Para não ficar assim, eu fiz psicologia, eu vou ficar aqui. Não, né? Encaminha lá, vai lá nessa farmacêutica que ela vai te pedir os exames e tal. Eu já com ela assim, Grace, essa minha paciente, ela precisa, eu acredito no meu ponto de vista que ela precisa disso, 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 mas ela também tá sentindo isso. Tu acha que tem que pedir alguma coisa a mais? Né? Então eu acredito que isso sirva de exemplo também para todo o pessoal que trabalha na área emocional também, porque eu acredito que a suplementação faz uma diferença danada, né? E como eu falei, a suplementação, ela faz parte da vida de todo ser vivo. De 3 em 3 meses, a gente dá suplementação para o nosso cachorro, gente. Podem julgar, mas a gente trata ele muito bem. Assim, é vitamina, remédio para verme, é suplementação, sim, para ele ter o osso melhor, ter a imunidade melhor. E aqui em casa, comigo e com o meu parceiro, também não é diferente com o Samuel, né? Então, eu acredito que a suplementação é importante para todo o ser vivo, não só para a mulher e para o homem, tu viu? Que para os animais também, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Grace, do quão que é importante a suplementação na vida da mulher. Realmente para a mulher ter esse autocuidado, o amor próprio. E também, eu acredito, de alguma forma, ela fazendo esse momento do amor próprio, de olhar para si, também ajuda ela a ir para a polaridade feminina também, né? Sim. Olhar para o feminino, né? Então, fala um pouquinho pra gente aí, qual é a importância, no teu ponto de vista aí, da suplementação para mulher especificamente? A mulher da vida moderna, ela tem mais necessidade de suplementação do que as nossas mães, as nossas avós. Porque o estilo de vida, nosso estilo de vida atual, ele tá sendo mais prejudicado, né? Pelas nossas escolhas, mas também por coisas que a gente não tem como escolher. Por exemplo, o alimento, né? Por mais que você vá comer comida de verdade, mas hoje os alimentos eles estão bioquimicamente modificados. Então você vai comer um produto orgânico, mesmo que seja orgânico, talvez a qualidade da terra que foi plantada não é a mesma qualidade
dos orgânicos de antigamente. Os que não são orgânicos, cheio de agrotóxicos, né? O próprio estilo de vida, o estresse, aumento de cortisol, a vida corrida, né? Como as mulheres enchem a boca para falar, né? De estar sempre correndo, orgulhosas disso. Enfim, o uso de medicamentos, né? Então, assim, a gente vem de uma cultura alopática curativa. A gente tem infelizmente, né? Aqui no Ocidente, principalmente, no Oriente já não é tanto assim. Mas aqui no Ocidente a gente tem uma cultura muito curativa. Então, e tudo faz parte de uma grande máfia, né? Eu falo que é a máfia da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, mais o governo, e é uma máfia. Então, infelizmente, sim, nós somos vítimas pela ignorância, pela cegueira, por influência da mídia, por estilo de vida, que a gente já não tem tanta liberdade mental para fazermos as nossas escolhas. Se a gente não busca autoconhecimento, alguma coisa assim, a gente só vai repetindo o padrão, né? Um condicionamento de boiada. Mas a gente também é vítima, sabe? E eu falo assim, quando a gente vai no supermercado, o que não presta tá bem na nossa vista, né? Então, ali as farinhas, os produtos alimentícios, o miojo, a bolacha, né? Tudo que é produto alimentício. E querendo ou não, o que é mais barato, o que é mais acessível? É o produto alimentício. Hoje, claro, a gente não precisa ser vítima disso, porque você comprar um temperinho natural, é o mesmo valor lá, acredito, nem sei quanto que custa um pacote de Sazon, de caldo quinoa, isso aqui. Mas é tão barato, né? Porque o açafrão consegue aí em qualquer lugar, um alecrim. Então, não é justificativa. Mas vamos pensar assim, há um pouquinho atrás. Era mais barato a gente comprar as coisas prontas, comprar as coisas industrializadas. Então, querendo ou não, a gente é vítima, né, de uma construção, assim, onde a gente não tinha tanto acesso à informação. Então, acho que a gente está na era da informação. Há anos atrás não tinha computador, não tinha internet, não tinha Google, não tinha Alexa, não tinha smartphone. Então, a gente tudo que a gente ficava sabendo era só através do médico. Sim. Né? Então, o que o médico falava, e o médico, coitados, eles estudavam ali, eles iam em congressos patrocinados por quem? Pela indústria. Patrocinados pela indústria alimentícia, pela indústria farmacêutica. Então, o que eles traziam para o consultório, que era para ser uma verdade, para nos libertar, na real, estava nos alienando cada vez mais. Então, a gente veio dessa cultura, né, que foi nos adoecendo, assim, a indústria alimentícia em parceria, máfia, com a indústria farmacêutica, foi nos adoecendo. A gente é da cultura que, eu cresci, tomei Nescau a vida toda e não morri. Né? Eu tomei Nescau na mamadeira, café com leite na mamadeira. Eu tomava, enfim, comia miojo o tempo todo, passei minha faculdade toda comendo miojo. Ai, não morri, mas assim, algum dano pode ser que eu tenha, né? Vai saber o que etc. Então a gente é vítima de um estilo de vida que não é tão saudável e que a gente, mesmo batalhando para ter quem tem um pouco dessa visão de ter um pouco mais de saúde, mas é desafiador, é complicado. Né? Por exemplo, hoje eu tava tomando um cafezinho aqui. Não era um café orgânico, puro, mas saber o que tinha naquele meu grão ali, sabe? Então, assim, tudo, né? Se a gente vai tomar um chá de saquinho, que seja. Por mais, hoje eu tomei um chá da Twins, que é uma das melhores marcas que tem aqui. Só que assim, tá no sachê, tá no papelzinho, tem contaminação, né? Nem sempre eu quero cortar o sachê, colocar dentro do negócio. Então, a gente tem contato todos os dias com um monte de toxina, mesmo quem tenha uma visão, assim, de buscar ter uma vida um pouco mais saudável. Imagina quem não tem, né, Fábio? Então, a gente é vítima da indústria alimentícia, de uma alimentação que não é nada saudável, né? Uma porque a gente não teve esse acesso à informação, uma porque os profissionais não querem vender isso, porque eles querem tratar mesmo. Né? Então ninguém quer falar assim, olha, tu vai tomar toda essa suplementação aqui, tu vai conseguir desmamar do teu Rivotril, vai conseguir desmamar da tua venlafaxina, vai conseguir desmamar do teu bupropiona, tu vai fazer isso, tu vai viver bem. Qual é o médico que vai querer isso? Psiquiatra? Não quer, ele quer que a pessoa vá lá a cada 3 meses renovar a receita, né? Enfim, alimentar a máquina, o sistema. E aí o que eu vejo, né? As pessoas se alimentam mal. Ela tem um tempo de vida, assim, que ela passa uma vida estragando a saúde. Aí lá na meia-vida, não precisa nem chegar muito depois dos 40, assim, antes até agora. Começa a aparecer as doenças, né? Então chega lá nos 50, já é a pessoa polifarmácia. É o remédio para acordar, um para dormir, um para diabetes, um para colesterol, um para triglicerídeo. E vai o omeprazol, porque daí como um monte de remédio tem que tomar o omeprazol de manhã cedo, né?
E aí, o que que acontece? Essa pessoa, ela dá bastante dinheiro para a indústria alimentícia, depois ela dá bastante dinheiro para a indústria farmacêutica, depois ela chega lá no final da vida, ela se aposenta, aí ela tem um tempo de aposentadoria para poder pagar isso de novo, porque o governo não é bobo nem nada, né? Ele paga, dá aposentadoria, mas esse dinheiro vai todo para os remédios. Não é assim? É o que a gente vê no geral, vai tudo para os remédios, né? E aí ela não pode ficar assim muito tempo aposentada para poder usufruir da aposentadoria gastando, vivendo, usufruindo. Não, né? Então ela morre. Sim. Então, assim, é como se a nossa vida já tivesse cronometrada numa régua mesmo, lá pela indústria alimentícia, pela indústria farmacêutica e pelo governo. A gente tem um tempo para se encher, para ficar doente, para depois tratar até o final da vida e depois morrer, porque daí precisa, né, pagar a aposentadoria de outros. É bem cruel isso, né? Tem um documentário que eu não tô lembrando o nome agora, que fala exatamente disso, que se eu lembrar, depois eu te passo aí pra te compartilhar também com os teus, mas é bem legal. Um documentário que a gente, bem impactante, que fala sobre isso. E aí, falando de suplementação, por que a gente precisa suplementar? Oi? Indústria brasileira? Não, é um nome em inglês, por isso que eu não tô lembrando. É um nome americano, assim. E aí, por que a gente precisa suplementar? Por que antigamente não se suplementava, Grace? Porque a gente tinha mais qualidade nos nossos alimentos. Até um salmão que a gente vai comer hoje, né? É diferente se você comprar um salmão selvagem, que aqui é difícil de encontrar. É difícil. Se a gente vai no mercado comprar uma peça de salmão, porque é caro, né? Não é toda hora que a gente pode estar comprando e nem é acessível. Tem pessoas que nunca compraram, porque é realmente caro. Mas dou o exemplo do salmão porque tem ômega, né? Aquele salmão de cativeiro ali de mercado é corante puro. Então nem tem ômega 3 ali. Então eu poderia falar assim, olha, você não precisa tomar ômega 3, porque se você comer salmão uma vez por semana, você vai ter ômega. Não vai ter. Porque a qualidade do salmão hoje não tem o ômega 3 que deveria ter, ou que já teve antigamente. Então, essas coisas é muito complicado, assim, ó. Eu não sou aquela pessoa que eu falo, ai, tem que tomar suplementos, não. Não, a minha mãe e meu pai estão lá, o pai tá lá cheio de saúde, que colesterol nunca alterado, não tem nenhum problema de saúde, nunca tomou nenhum comprimido para dormir, e ele não toma metade das bagas aqui que eu tomo, por exemplo. Entendeu? Só que assim, o meu pai, ele teve uma vida muito tranquila. O pai nunca fumou, nunca bebeu, nunca tomou ribite. O pai teve uma vida bem na dele, bem tranquilo. O pai, espiritualmente, ele é uma pessoa assim, que ele é super zen. Vive o presente, um dia de cada vez. Passou a madrugada com a pistola na cabeça, agora faz uns 3 meses que foi assaltado. E tá lá que eu falei, pai, quem sabe a gente vai no psiquiatra, né? Pra, enfim, dormindo a noite toda. Bem, então assim, espiritualmente ele tem um escudo ali com ele, sabe? Ele é muito... E infelizmente a nossa geração, ela tá mais fraca, Fábio. Espiritualmente, a gente tá mais fraco. Isso reflete no nosso corpo. A gente não tem mais eu falo, incluo, tá? Incluo. A gente não tem mais a sabedoria de vida que tinham os nossos ancestrais nesse sentido. De, assim, de tudo, né? De plantar, de colher, de plantar, de esperar para poder, em todos os sentidos, para poder colher. Então a gente está numa era imediatista, a gente não sabe mais, não consegue mais apreciar as coisas simples, e a gente precisa resgatar isso e é urgente. Por que estou falando isso? Por que isso tem a ver com suplementação? Porque aí, o que acontece? A gente não tem um estilo de vida mais saudável, a gente não tem mais tanto contato com a terra, a gente não tem mais tanto contato com a simplicidade. A gente não tem mais tanto convívio social, porque cada um tá dentro das suas casas, tudo intocado, atrás de uma tela de celular. A gente não tem mais tanto contato com o sol. E se tem, estamos vítimas da camada de ozônio. Então, tudo que vinha de forma natural pra gente, antigamente, hoje está mais escasso. E o que vem ainda é modificado, né? Por exemplo, a farinha de trigo. A Fê, se a Fê tá aí, ela vai me dizer. A Fê usa uma farinha de trigo top, né? Ela falou. Mas assim... só que as que a gente... E é top mesmo, tá? Só que as farinhas que a gente compra no mercado, ou as coisas que a gente compra em padaria, são aquela farinha modificada 300 mil vezes e que faz mal, né? Tanto que, assim, o glúten... ele é um vilão, mas se fosse a farinha lá de 20 anos atrás, não faria tão mal assim. Eu escuto, sabe? Mas eu vou tirar o glúten na minha vida para desinflamar, porque eu trabalho com Ayurveda e também faço as desinflamações, né?
Mas Jesus comia o glúten. Eu escuto isso, assim, querida, o trigo de Jesus não é o trigo de o trigo hoje. de Jesus. Aham. Eu queria comer o trigo lá de Jesus. Nossa, né? Que Sim. diferença. As pessoas Muita não coisa. que mudou, né? O processo ali industrializado Tudo. mudou. Não só o trigo, né? As Leite, frutas, né, Fábio? As tudo. próprias frutas. As frutas que a gente compra no mercado não tem mais os mesmos nutrientes. Que você Nossa, vai bobear, comprar uma laranja no mercado, não tem a vitamina C que deveria ter. Então, assim, o que a gente tem acesso hoje não tem mais a mesma quantidade de nutrientes que tem. É claro que eu e a Fábio aqui, a gente já tá falando, a gente já tem essa consciência de alimentação saudável. Eu acredito que aí na tua casa também é assim. Aqui a gente come bastante comida mesmo, né? Hoje de manhã, meus filhos comeram isca de frango do café da manhã. Se não é sim. frango, é ovo, é abacate. Então a gente não tem biscoito e bolacha aqui pra eles. Sim. Não tem bolacha na minha casa. Se vocês vão vir aqui olhar, não tem bolacha. A não ser que eu compro ali na lojinha de produtos naturais. Mas enfim, de modo geral, a gente é da geração fast food. A gente é da geração lanche pronto, da pizza, do cachorro-quente, do x-salada, do embutido, da salsicha, da calabresa, do bacon, dos processados, do presunto, do queijo, da maionese, É isso, né? E era mais fácil isso. A minha sogra até tava com. A Fê falou ali, ó. A farinha italiana é superior à qualidade, porque na Itália não existe essa parte comercial apelativa como no Brasil. Olha que interessante. Não precisam, né? Não. E é realmente assim, na Itália, olha, a gente come uma pizza inteira, assim, que vem de porção individual, e é a mesma coisa que não comer nada. Eu ficava abismada quando eu comia a pizza lá. E aí eu tava conversando com a minha sogra pra ver essa questão de cultura, né, Fábio? Minha sogra falou que na adolescência, ela falou que eu tinha duas geladeiras e eu ia no mercado, eu comprava aquelas pizzas Seara, Sadia. Uma geladeira era só aquelas pizzas, porque daí tinha dois adolescentes em casa, né? Ela disse que meu marido e meu cunhado comiam um boi por uma perna. Daí era uma só de pizza, a outra só de nuggets. E aqueles sucrilhos e leite, e todo dia pão com maionese, presunto e queijo. Gente, e ela falou assim: eu tinha dinheiro para comprar, era mais prático, eu não tinha consciência de saúde. Então, assim, a adolescência deles foi muito estragada. Daí muito inflamatória. Muito inflamatória. Por quê? Se eu posso comprar e tá ali, nunca ninguém me falou que faz mal, então eu vou comprar. Eu falei, eu não tive esse privilégio, porque pra mim, pra comer uma pizza dessa era uma vez a cada 15 dias, que é muito caro, né? Então, no fim, tive o luxo, né, de não ter tanto acesso, porque não tinha tanto dinheiro, não tinha o dinheiro pra comprar, né? A minha sogra podia comprar, então ela comprava, mas, tipo, às vezes o dinheiro também leva, isso que eu quero dizer, sabe? Porque hoje é isso, né? Hoje é o mais fácil, é o mais prático, as pessoas buscam pela praticidade, vou comprar o pronto porque é mais barato, porque é mais fácil, é mais rápido. Então, tudo isso que eu contei um pouquinho fiz um aparato histórico, assim, para dizer que por que a gente precisa suplementar? Por vários fatores. Uma, porque a gente não cuida da nossa saúde. Sim. Então, a gente, querendo ou não, nós temos uma vida acelerada, estamos contaminados de todas as maneiras, através da maquiagem, através do shampoo, através do desodorante, através da água, através da comida que a gente come no restaurante, através da comida que a gente prepara em casa, por causa da panela, por causa disso. É um campo minado, gente, não tem como. Então, toda doença começa pela inflamação. Toda doença começa pelo corpo ficando inflamado. Então, quanto mais a gente cuidar do nosso corpo, através da saúde preventiva, melhor, mais a gente previne o nosso corpo de ser um depósito de doenças. E daí a gente tem que começar cuidando do espiritual, aí, ó, daí vocês procurem a Fábio também, cuidando do espiritual, cuidando do energético, né? Porque quando a gente negligencia a questão espiritual, quando a gente negligencia a parte energética, o nosso corpo físico sente. E é aí onde as doenças são acometidas. A gente é acometido por doenças, né? Sim. A parte da suplementação na saúde da mulher, respondendo agora a tua pergunta exatamente, quando a gente não tem esse cuidado com a nossa saúde, né? E mulheres independentes, tá? De ter uma visão de saúde mais aprofundadas ou não, independente disso, depois dos 30 anos, prestem atenção. Depois dos 30 anos, a gente começa, a envelhecer.
Então, as nossas células começam a envelhecer, o nosso metabolismo não é mais o mesmo, então as funções do nosso corpo não são mais as mesmas. A gente começa o nosso processo natural de envelhecimento. Para que a gente possa ter um envelhecimento o mais jovem possível, a suplementação pode contribuir. E a suplementação, gente, ela não substitui uma alimentação saudável, o sono, o gerenciamento do estresse, tudo que você precisa fazer, a cartilha para a vida saudável, que assim, eu falo que isso é o básico do básico do básico, né, Fábio? É o básico, assim, descansar, dormir, tomar água, fazer atividade física regular. Ai, mas eu não gosto. Tira isso da boca, né? Não é uma questão de gostar, né? Só vai. Tem adultos... Só vai, porque tem que fazer, né? E tem que ser feito. Isso. Então, assim, isso não exclui. O suplemento vem como um plus. Tem um documentário que eu assisti no Netflix recentemente, que é Como Viver Até os 100. Não sei se chegou a ver. Não, faz bem legal. 8 meses que tô sem Netflix. Tá no jejum? Tô. Legal. Eu assisto muito pouco, né? Mas quando eu assisto é alguma coisa nesse sentido. Sim. É um documentário de um pesquisador que ele visitou as zonas azuis ao longo do mundo, que são regiões onde vivem os centenários. Olha. E aí ele foi pesquisar o estilo de vida dos centenários, o porquê, né? Bem interessante, assim. Eu fiquei encantada com as descobertas dele. E uma das descobertas foi que todos eles tinham muita fé, então a religião, todo domingo lá o senhorzinho indo na missa, uma vida toda, 90, 100 anos indo na missa. Outros que eles têm, a maioria deles moravam em lombas, então faziam atividade física a vida toda, não é aquela atividade física intensa, mas caminhavam bastante, sabe? Desciam, subiam lomba o dia todo. Práticas manuais, então fazendo o esforço, e o próprio esforço, gente, libera substâncias anti-inflamatórias no corpo. Então, o exercício de força libera miocina, que é substância anti-inflamatória. Quantas pessoas que não fazem, né, Fábio, atividade física? Então, precisa do quê? Precisa tomar uma cúrcuma, que é anti-inflamatória, um exemplo. Porque não tem isso de forma natural, né? Então, esse centenário, ele tinha. Uma batata roxa, que é uma batata que eu tô comprando agora direto, porque eu vi no documentário, que é uma batata doce roxa, e daí tinha outras coisas lá, né? Mas por que eu tô falando isso? A gente precisa não brincar com a sorte. Sim. Nós trazemos na nossa carga genética, a gente pode trazer, né, problemas genéticos. A gente pode ser vítima do nosso estilo de vida, da nossa infância, da nossa adolescência, do que a gente consumiu, do que a gente fez. A gente é vítima de antidepressivo, que tem pessoas que começaram a tomar por uma brincadeira, porque chegaram lá e estavam meio tristezinho no médico, e até hoje não consegue ficar sem o seu antidepressivo. A gente tem pessoas que são vítimas do Rivotril, do Alprazolam, e não tem melatonina que dê volta, porque o corpo já está quimicamente viciado naquele medicamento ali, sabe? Então, assim, e pra você que não toma Rivotril, venlafaxina, etc., mesmo assim, mas você é mulher e você passou dos 30 anos, principalmente, você começou a ter déficit nas suas vitaminas, pela alimentação, pelo estilo de vida, pela falta de prática de atividades físicas, pelo adoecimento mental, emocional, energético, espiritual, pela falta de perdão, pela falta de gratidão, pela falta de reconexão com os pais, com Deus. É uma série de fatores. Não interessa qual o seu fator. Toda pessoa que toma medicamento ou não pode estar se beneficiando de uma suplementação. Por quê? Porque os suplementos, eles não são... Tem muitos suplementos, Fábio, que são feitos em laboratório, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver. Assim, ó, picolinato de cromo, que é o cromo modificado. Foi feito em laboratório. Mas tudo que eu tenho aqui, que eu até trouxe para mostrar para vocês o que eu tô tomando agora, isso aqui a gente encontra na natureza, nos alimentos. Entende? Só que a gente não tem de maneira eficaz, a gente não tem de maneira efetiva. Até hoje eu tava pensando, eu tenho insuficiência de ferro, né? Depois da gestação do Túlio eu fiquei com insuficiência de ferro. Aí todo mês eu vou lá fazer o ferro na veia. E aí eu pensei, acabou minha vitamina C. Preciso começar a tomar vitamina C, porque eu tô chupando pouca fruta que tem vitamina C. E aí, por que é importante? Porque um suplemento, ele faz efeito sozinho. Sim. Então, por exemplo, né, eu como feijão.
mas eu preciso desse aporte nutricional do ferro de via endovenosa, porque só comer feijão não repõe o ferro que eu preciso. Isso vendo em exame, né? Só que quem carrega o ferro é a vitamina C. Então, se eu não tô chupando laranja, mirtilo, frutas vermelhas, etc., eu preciso da vitamina, preciso comprar a vitamina C, preciso fazer uma suplementação de vitamina C. E aí, além das principais vitaminas que a gente precisa ver como é que estão, e para a saúde da mulher, é muito importante zinco, magnésio, vitamina D, K2, ômega 3, mais B6, B3, B9. Tem algumas vitaminas assim que são muito importantes para a saúde da mulher. A vitamina D, por exemplo, ela não faz o efeito dela sozinha, mas ela tem uma função muito importante, além de levar o cálcio para os ossos, mas ela tem uma função nas nossas questões sexuais, nos nossos hormônios sexuais. Então, é muito importante a vitamina D para as nossas questões sexuais. Tem muitas mulheres que chegam estressadas e ansiosas no consultório, e é porque as vitaminas estão baixas. Vitamina D, B12, né? E aí, o que eu falo assim para vocês? Tá, Grace, mas eu tenho que tomar todo o suplemento a vida toda? Na minha opinião, não. Se a gente... Eu achei que sim. Eu achei que sim. Tudo não, sabe? Tudo não. Porque o que acontece, né? Vamos pensar assim. Se tu fez uma boa suplementação de vitamina D, e a tua vitamina D tá lá em 50, 60, tu pode ficar uns 3, 4 meses sem tomar. Depois vai lá, faz o exame. Se tu baixou, volta a suplementar. Essas pausas, né? Por exemplo, ômega 3. Ômega 3 eu tomo um vidro, daí dou uma pausa de um mês. Se eu vejo que naquele dia, tipo esse final de semana, eu comi sushi. No dia que eu comi sushi, eu não tomei minhas cápsulas de ômega 3. O Telzinho, por exemplo, meu filho ele come atum quase todo dia. Então ele não tá tomando ômega 3. E eu já dei ômega 3 pra ele, mas ele não tá tomando porque ele come atum todo dia. Outro exemplo, o que eu gosto sempre, assim, aqui pra quem tá aqui e quer, né, ouvir assim, o que tem que suplementar? Ômega 3, porque a gente não consegue pela nossa alimentação. Mas por que ômega 3? Ômega 3 ele ficou até meio prostituído, né? Ômega 3, mas assim, principalmente, gente, o DHA e o EPA, que são duas frações aqui do ômega 3, eles têm funções muito importantes por dois motivos. Primeiro, pela circulação, ele tem uma função assim, muito importante na circulação. Então, mulheres que não fazem atividade física, mulheres que estão acima do peso, mulheres que têm histórico na família de colesterol, triglicerídeos, sabe? É muito importante. Como? Problema de coração também, não? No coração também é muito importante, porque a fração do ômega, que é essa gordura, tem uma função anti-inflamatória. Então, o ômega 3 ele é anti-inflamatório, ele é muito importante. E a outra fração do ômega é para a parte cognitiva, então ele tem uma atuação bem na bainha de mielina, na comunicação neuronal, sabe? Então eu falo que é a comidinha do cérebro, o ômega 3. É muito importante para turbinar a nossa mente, sabe? E às vezes a mulher tá meio cansada e ela precisa descansar, mas não consegue, não pode. E já aconteceu isso comigo, e eu sei que acontece com você, né, com todo mundo. Eu lembro muito bem, assim, ó, que se não fosse a suplementação no meu porpério, gente do céu, eu tava morta. Literalmente. Como eu tava bem, com um aporte de suplementação muito bom, eu não sofri tantos desequilíbrios emocionais no porpério. Porque eu tava tomando uma suplementação, entende? Então, assim, um bom ômega, tem que tomar, gente. Tem que tomar, não dá pra ficar sem. A B12 tem que estar acima de 500. Mulher, tem que estar acima de 500. Não deixa nunca ninguém aí, Fábio, com a B12 abaixo de 500. Sim. Qual é a melhor forma da vitamina D para o organismo da mulher absorver? Considerando que a mulher tem um organismo inflamado, infelizmente. A maioria. Sublingual, comprimido, tá? Eu sei que a gente manda fazer injeção, beleza. Faz a injeção, mas comprimido é a melhor via, tá? Que é a forma ativa da B12, né? Que é a metilcobalamina. Então, a B12. A vitamina D e a K2 sempre juntinhas, tá? Igual o xícara e pires, assim. Vitamina D e K2 sempre juntas. São vitaminas lipossolúveis. Elas precisam andar juntinhas e geralmente tomadas depois do almoço, perto da alimentação, junto com o ômega, porque elas precisam de gorduras para serem absorvidas.
é muito importante. A vitamina D, ela agora falando em Outubro Rosa, câncer de mama, se fala muito em detecção precoce. A vitamina D é o que se tem de mais valioso em se tratando de promoção de saúde, que é aquela que vem antes da prevenção. Então, quer prevenir o surgimento de câncer, doenças neurodegenerativas, vitamina D. A vitamina D tem que estar boa. Até porque, assim, ó, a mulher, quando vai chegando perto da menopausa, o que vai acontecendo? Enfraquecimento ósseo. É o nosso destino, né? Não tem como. Para a gente envelhecer com saúde, para a gente não ter enfraquecimento ósseo, o que a gente precisa? A gente precisa de cálcio nos ossos. Só que, antigamente, o que as mulheres faziam? Tomavam alendronato de cálcio. Sim. Só isso. Mas me diz, como que esse cálcio vai chegar nos ossos? Ele precisa de alguém que leve esse cálcio para os ossos. E olha que legal a suplementação. Por isso que eu sou apaixonada, né? Por isso. Porque uma vitamina não funciona sozinha. Então, eu preciso da vitamina D, preciso do magnésio para que o cálcio chegue nos ossos. E é onde a gente precisa fazer essa casadinha, sabe? De associar magnésio, por exemplo, que é um mineral. Já falei para vocês do ômega, falei da vitamina D e K2. E agora eu vou falar da B12 e agora eu vou falar do magnésio. O magnésio é um mineral que é abundante, assim, tá? Muito na nossa alimentação. E ele é muito essencial para o nosso organismo. Então, toda mulher pode se beneficiar com o uso do magnésio. Já prevenindo prevenindo assim, o surgimento de osteoporose, osteopenia, qualquer tipo de doença degenerativa das cartilagens, a dor na junta. Sim. A dor na junta, a mulherada que sofre pelo emocional de fibromialgia, que tem muito, né, relação com emocional, muita dor no corpo. Magnésio é um mineral para aliviar essas dores, né? E o magnésio, ele tem vários tipos de apresentações. Então, a gente tem cloreto, tem dimalato, tem treonato, tem biciglinato, tem o inositol, tem vários tipos. E o magnésio é legal porque o que eu faço aqui em casa? Como todos são bons, eu tomo um, depois tomo outro, depois tomo outro. Tipo, agora eu tô tomando biciglinato, que ele trabalha bem essa questão das emoções, modulação intestinal. Daqui a pouco eu vou tomar um dimalato, que é mais pra dor. Como eu tenho meu problema na coluna, eu já tomo pra dor. Aí tomo o inositol já dá uma relaxada, ajuda a dormir. Pra quem quer pra relaxar e dormir, já pode ser tomado à noite. Então dá pra gente estar associando de acordo com a necessidade de cada pessoa, sabe? Então eu gosto bastante, assim, de indicar sempre para as mulheres. O ômega 3, a vitamina D e o K2, eu tô mostrando aqui que é o que eu tomo, ó. O magnésio, que é um mineral que não dá para ficar sem. E aí, um antioxidante. Por que, Grace, tomar um antioxidante? Como eu falei, assim, antioxidante a gente deveria comer através da alimentação, né? Mas nem sempre a gente consegue. Então, por exemplo, o açafrão a gente até tem, né? Em tempero, colocar na comida e tal. Só que a gente também não garante uma quantidade adequada, sabe, Fábio? Então, em cápsula. E aí, eu troco, assim. Tava tomando clorela, agora eu tô tomando a cúrcuma longa com a pimenta preta. Porque a pimenta preta, ela melhora a absorção da cúrcuma, né? Da curcumina, que é o ativo. Então, é importante, assim, a gente sempre tá tomando um antioxidante. O antioxidante, ele vai fazer uma função lá na nossa célula de combater os radicais livres. O que significa isso? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que aqui tá a célula e aqui são as perninhas das células, tá? Os telômeros. Aqui é uma célula e aqui é os telômeros. Quando a gente toma um antioxidante, o que a gente faz? A gente preserva essas perninhas aqui, ó, que são os telômeros. Esses telômeros, com a nossa idade, com o envelhecimento, com a falta do nosso estilo de vida, o que acontece? Eles vão encurtando. Esses telômeros, eles vão encurtando. Isso é natural do nosso envelhecimento. Álcool, falta de atividade física, estresse, tudo isso vai fazendo o quê? Encurtando os telômeros, tá? O que acontece quando esses telômeros vão encurtando? A gente vai deixando a célula mais suscetível a se multiplicar errado. Então, o câncer, por exemplo, é a multiplicação de uma célula errada. Essa célula aqui que foi multiplicada errada é porque ela estava sem telômero. E ela se multiplicou errado porque ela precisa absorver o telômero aqui da vizinha para tentar sobreviver. Entendeu? Uhum. Então, olha a importância da gente tomar um radical, um antioxidante, né? E tá sempre tomando antioxidante na nossa vida, porque a gente vai preservar a qualidade dos nossos telômeros. Deus é muito perfeito em tudo que ele faz. Até chegar uma doença, gente, olha,
o nosso sistema imunológico, tadinho, é porque ele não deu conta mesmo, porque a gente tem os nossos soldados. Então, a gente tem uma biologia muito maravilhosa, um sistema imune inato maravilhoso. A suplementação não é para fazer o que nosso corpo não faz. É para ajudar o nosso sistema imunológico a combater aquilo que precisa ser combatido, que ele não deu conta sozinho, por falta de responsabilidade nossa. Sim, entende? de consciência. Isso. Então, essa questão de tomar um antioxidante é muito importante para isso. Sempre lembrem disso, assim, eu preciso preservar as perninhas da minha célula, para que ela consiga desempenhar as funções dela, né? E aí agora eu lembrei de outro suplemento aqui que eu gosto muito, que é a Q10, que não tá aqui. A coenzima Q10, ela atua diretamente na respiração celular. Então, se eu tenho uma célula aqui que ela tá meio assim, ó, que ela não tá conseguindo fazer muito bem o papel dela, a Q10, por trabalhar na mitocôndria da célula, ela vai dar um respiro para a célula. E aí é onde atua na respiração celular, tanto que foi o suplemento consagrado na Covid, que veio tanto assim para respiração celular, porque salvou vidas de muita gente mesmo, assim. Porque trouxe de novo essa célula íntegra, né? E aí, além desses que são já o que o nosso corpo precisa, a gente pode estar tomando outros de acordo com a necessidade de cada pessoa. Por exemplo, eu tô tomando um aqui agora, que é o Morosil, que é a casca da laranja, cactinho Morosil. Que é o quê? Pra emagrecer, né? Qual é a mulher que não quer emagrecer? Então, ele é diurético. Eu tô tomando agora esse diurético. A minha mãe odeia emagrecer. A sua mãe é a única, tadinha. Olha. Mas na maioria querem, né? As irmãs dela também, porque já... Né? Então eu puxei assim, dá pra estar associando... Dá pra estar associando outros, né? E aí, nessa... Pra encerrar aqui, porque eu acho que a gente já tá quase, né? Ai, nem fala. O Samuel tá ali na porta me olhando. Eu tenho consulta 20 lá em Criciúma. Jesus, vou te liberar. Ó, e aí, para finalizar, o que eu pensei, né? Para atender a demanda dos meus pacientes, o que eu fiz? Eu trouxe, eu não tenho aqui o Calma, que são as minhas gomas para ansiedade, né? Que é o 5-HTP e tem picolinato de cromo. E o Superlib, que aí é o que eu falei para vocês. O Superlib aqui, o que ele tem? Tem maca, tem tribulus, tem long jack, que é um suplemento para disposição física e mental e libido, principalmente libido. Então, esse eu criei aqui para disponibilizar, né, para as pessoas, já por ser a minha vida, assim, por ter convivendo, né, com mulheres que sentiam essa necessidade. Então, tentei falar para vocês aqui rapidamente, assim, os principais suplementos que eu acho que pode contribuir com a nossa saúde da mulher. Sim. Tu também tem o da ansiedade, né? Daí ele não é o suplemento. Ou é? Ele é o 5-HTP, ele é o precursor da serotonina, né? Então, ele é bem legal, assim, para ajudar em momentos de ansiedade, diminuir picos de ansiedade. Daí é uma gominha, é bem, bem legal, assim, uma apresentação farmacêutica bem legal. Sim, que legal. Não, até outro dia eu conversando com a Grace e futuramente, ou não tão futuramente, a possibilidade de colocar aqui no espaço, né? Aqui Vocês querem, já vamos providenciar. Então, assim, algumas pacientes eu tô perguntando, elas se interessaram, né? E se alguém se interessar, me dá um oi ali, que daí eu e a Grace vamos fechar para colocar alguma coisa para ser mais acessível, né? Porque eu sei como é bom a gente sair de dentro do consultório já em mãos, né? Sim. Muitas vezes eles não querem sair daqui para um laboratório ou ir lá na... Eu sei que lá na MASH tem, né? Então, eu tenho pacientes também ali de Araranguá, eu digo, não, ó, tem lá na MASH, tá? Na frente do Muriel, tem a tua suplementação. Mas eu vou ter que ir lá, porque... Sabe aquela história? Não, tem bastante gente de Jacinto que me pede, quando vim pra cá, leva pra mim, Grace. Então, agora vamos combinar para deixar aí. Isso. Grace, se a gente deixar aí, a gente fica até... Foi a live mais comprida, foi o break live mais comprido, normal, eu já esperava isso. E teria muito mais assunto, eu teria muito mais pergunta que veio, sabe, assim, né? Porque a gente acaba aprendendo muita coisa aí que eu não sabia e achei muito interessante. Mas nós vamos marcar uma próxima live para falar só de suplementação daí, gente, para tirar dúvida, porque até eu fiquei com dúvidas aí, né? E eu quero te pedir, Grace, pra gente fechar bem bonitinha a nossa live aí. O marido já tá infartando ali. Calma aí, Samuel, calma aí. Eu não lembrava do retorno, teve retorno 1h20 em Criciúma. Daí ele... Ai, tá bom. E
eu quero que tu feche a live aí com uma mensagem aí para nossas seguidoras, as nossas leoas que estão aí acompanhando também, que eu vi que tem leoas aí, das 12 leoas aí acompanhando. Uma mensagem para fechar bem bonitinha a nossa live aí. Fábio, tá, eu quero te agradecer, né, por esse momento. Foi bem, bem importante para mim. Eu acho que a gente tem que fazer mais disso, inclusive, de ter mais momentos assim, né? É sempre importante quando a gente compartilha com outra pessoa que tá no mesmo caminho, né? E tá vivendo esse mesmo objetivo. Eu acho que esse é o sentido da vida, né? E a mensagem que eu poderia deixar para vocês que passaram por aqui ou que assistiram depois, né, a live, é que vocês nunca desistam de se tornar a melhor pessoa que vocês possam ser, né? E isso, assim, a gente é um ser biopsicossocial, então a gente não é uma coisa só. A gente precisa cuidar um pouquinho de cada coisa da nossa vida, né? E ser mais gentil com a gente no momento presente. E aí a pergunta que eu faço é sempre essa, né? As escolhas que eu tô fazendo hoje, elas correspondem com a vida que eu desejo ter? Essa é uma pergunta que eu faço todos os dias pra mim. Porque todos os dias nós precisamos fazer escolhas, todos os dias, né? Desde o que a gente coloca na boca para comer, o que a gente vai fazer ou não. Então, assim, o que eu tô fazendo hoje corresponde com a vida que eu desejo ter? Que a gente nunca desista disso, né? E do mesmo modo que a gente tem que se perguntar isso para planejar a vida que nós desejamos ter, que a gente não esqueça que a vida acontece aqui, no agora. E que cada pessoa que passa pela nossa vida, a Fábio já passou na minha vida em outros momentos, assim, que a gente teve um contato maior. Mas, por exemplo, esse contato que eu tive com a Fábio hoje aqui, que nós estamos aqui frente a frente, foi muito especial. E eu falo que a vida ela se torna muito mais bonita quando a gente faz de cada momento um momento especial. Então, estou aqui contigo. Eu não estou em nem mais um outro lugar. Pode ser que a gente tenha, né, compromisso depois. Mas quando a gente se coloca inteiramente... Quando a gente se coloca inteiramente, assim, presente no lugar que a gente tá, no momento que a gente tá, a vida ela passa a ter uma outra dimensão, porque existe muita vida no agora, né? E é essa mensagem que eu sempre tento compartilhar com as pessoas, assim, existe muita vida no agora, que a gente não deposite as nossas expectativas no amanhã, só no depois, porque a gente não sabe se vai chegar. E quando eu olho para toda a minha história e vejo tudo que eu passei e tudo que vocês também têm a sua história, né? A parte boa, a parte ruim a gente tem. Mas a vida é o que está acontecendo aqui. Então, que a gente possa fazer da nossa vida, cada dia, realmente, a melhor vida que a gente possa ter, né? Que a gente não desperdice, não sorrindo, não perdoando, não amando, não vivendo. A gente é falha, a gente erra, a gente tropeça. Mas que a gente possa sempre colocar um sorriso no rosto e acreditar que todo dia é um recomeço da gente dar o nosso melhor, né? Tanto pra gente quanto para as outras pessoas. É sempre uma oportunidade. A gente tocar uma vida, fazer a diferença na vida de outras pessoas, através da nossa, né? Então eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que a gente tem que usar a pista toda nesse sentido, sabe? De viver muito, assim, o presente. Tem muita vida no agora, Fábio. Obrigada por esse momento. Agradeço também por tudo que tu foi, que tu é na minha vida, de ainda estar presente, sim, na minha vida. E também agradeço aí por tu ter aceitado, né, estar junto comigo nesse movimento das 12 leoas. Tô Fiquei muito honrada. feliz. E também quero agradecer todo mundo que esteve aí com a gente nessa manhã. De manhã, assim, a gente sabe que é o horário mais corrido, mas eu vi que a gente participando, fiquei muito feliz com isso. E também quero falar para todo mundo aí que estava aí com a gente, que vai assistir depois aí também, que a live vai ficar gravada, que vocês permitam realmente que o Espírito Santo se expandam dentro de vocês, para que ele toque a alma de vocês e arranque da alma de vocês toda a ansiedade, todo o medo do amanhã, para que vocês possam aprender a viver o hoje, o agora, o estado de presença, que o Espírito Santo realmente purifique a sua alma e arranque dali a depressão, o medo de mudar, o medo de fazer a transição, ou o medo de achar que não é suficiente ou merecedora de viver acima da média. Que realmente Jesus possa ser a sua estrada, a sua luz, que realmente você possa andar mais com Deus do que isso. Tá. Mais uma vez, gratidão a cada um de vocês. Que o dia de vocês, que a semana que está aí no início, seja muito abençoada. E eu também quero pedir para cada um de vocês que orem por Santa Catarina.
que orem por Israel, que orem pelo universo, gente. Nós estamos numa guerra espiritual muito grande. Então, que cada uma de nós possamos realmente ser imagem e semelhança de Deus e começar a orar e agradecer. Olha como nós somos muito privilegiados por ser livrado de tudo que está acontecendo aí no nosso universo. Nós somos muito privilegiados, porque nós estamos sendo livrados, a mão de Deus está pairando sobre nós. Então, gratidão, ótimo Amém. dia para vocês. Gratidão. E até o nosso próximo Break Live. Obrigada, Fábio. Tchau, gente. Beijo, fiquem com Deus.